Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, que não vai receber nenhum elogio, nenhuma piadinha hoje, Érico Pérez. Tua piadinha fica por minha conta, né? Nós estamos com dois doutores aqui hoje, né? Nós estamos com o doutor Daniel e o doutor Estranho aqui. A costeleira tá indo, né? Não, precisa melhorar, precisa investir na costeleira. Próximo episódio ele vai estar aqui, ó. Com capinha, né? Golinha alta. Sim. Acabei já falando do doutor Daniel. Vamos lá, Luciano, apresente o nosso convidado. Tá bom, vamos tentar. Apesar da sigla, né, difícil, tem siglas complicadas aqui, né? Nosso convidado, ele é cirurgião oncológico e também é cirurgião geral. Ele é formado pela FFC CMPA, que é a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Nem o senhor lembrava mais disso, né? Faz tempo, isso já mudou de nome, né? Atualmente mais moderno. Tem outro, agora é uma universidade. Os mais novos conhecem como universidade, né? Ele também é mestre em Ciências da Saúde pela UniOeste, onde também atua como professor. Ele é um dos diretores do CEONC, é o esposo da Cíntia, o pai da Letícia e o pai da inconfundível Maia. Estamos falando de Dr. Daniel Heck. Ela vai gostar dessa e não vai me perdoar por isso e vai virar fã de vocês. Né? Ela vai ser bastante mencionada. Né? Esse nome é muito legal, Maia é um nome muito legal, né? Sim. Bom, muito bem. O triste é que o pessoal me pergunta por que veio o tal da Maia e eu tento explicar, né? E fica como maio, não nasceu em maio por acaso, né? A pessoa acha que é maio, né? Maio, é isso aí mesmo, deixa assim. Então, a minha esposa na época estava buscando nomes para filha, né? E ler um monte de coisa. Aquela fase meio sombria, né? Não sabe o que vai vir, né? O que vai acontecer. E ela escolheu um monte de nome, não gostei de nenhum. Eu estava lendo um livro de mitologia grega. E eu sempre que eu gostei de Maia, né? A Maia é uma das Pleiades, né? Na constelação. E eu gostei. Maia. Ficou Maia. Né? Então, eu fui explicar para ela um dia por que Maia. Maia é Deus da natureza, Maia. Fica assim, eu gostei e ficou desse jeito. Então, porque você vai explicar tudo isso, meu Deus. É puxado. É puxado. Mas foi ali que saiu o nome dela, tá? Uma leitura aleatória de mitologia, eu gostei de Maia. Diferente. Muito bem. Vamos aos nossos patrocinadores antes de iniciar o papo para valer, então? O Dr. Daniel fica na geladeira por alguns segundos e a gente faz o nosso merchan. Se quiser fazer comentários aí durante, fica à vontade, tá, doutor? Vamos ver o que pode contribuir. Patrocínio. Pode contribuir. Fica à vontade. Um dos nossos patrocinadores é a Ci Cafeteria e Confeitaria, né, que nos fornece essa maravilhosa cuca, o salame, um ambiente dos mais agradáveis de Francisco Beltrão, com produtos de alta qualidade. E que estão aí fazendo 10 anos, né? Completaram 10 anos aí nessa semana e tal. Saiu uma live, mostraram o projeto novo, ficou bem legal. Marcaram os 10 anos com uma amostra, né? Com um 3D do que vai ser a nova Iraci. E pode zoar também o pessoal, já que estão comemorando 10 anos, podiam melhorar, né? Um pouquinho, né? Só, né? Já que é 10 anos... Podiam mandar mais coisas. Exatamente, né? Alguns bolos, né? Podiam mandar mais umas coisinhas aí, né? Vamos requisitar. 10 anos, pô? Pô, pelo amor de Deus, né? Nosso outro patrocinador, Inovato Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, que também completou 11 anos recentemente. Uma empresa que produz ambientes que unem tecnologia, requinte, beleza, e que já ultrapassou aqui as fronteiras da região e do estado, comercializa seus ambientes até para outros estados. Muito bem. E curiosamente o quarto da Maia, eles que fizeram. Olha aí, viu só? Pois é, bem lembrado. Eles produzem móveis, ambientes, tanto residenciais quanto comerciais. Nosso próximo patrocinador, eu não sei quantos anos tem, né? Já que a gente está nessa de elogiar. 10 anos, 11 anos, assim, vou ter que me informar. Mas é a Meriz Hospitalar, que é outra aí grande empresa que faz parte do nosso time aí de patrocinadores. Mas é uma empresa muito responsável também da Nick e do Eduardo. Fazem parte aí também. E nosso próximo? Nosso próximo patrocinador, Instituto Bobinotti, dos profissionais Gisele Bobinotti, que é nutricionista, e dos irmãos odontólogos Eduardo e Rafael Bobinotti, que cuidam da saúde e da beleza do sorriso. Isso, e que lançaram há pouco tempo a Academia da Face, né? Que tá aí a todo vapor também. Perfeito. Isso aí, muito bem. Vamos pedir para o pessoal aí se inscrever no nosso canal, né? Esse é o momento que a gente dá aquela incomodada, assim, para o pessoal
Se inscrever, clicar no botãozinho, curtir, comentar. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ele fala isso. Tô bem treinado. Mas isso aí, pedir pro pessoal aí interagir com a gente. Também no Instagram, né? Se procurar Cuca com Salame Podcast, estamos lá também. Isso aí. Dito isso... Dito isso, voltamos ao nosso convidado. Exatamente. A gente quer saber, doutor, se você tá faceiro. Com certeza, né? Conhecendo vocês aí, eu já conheci o Érico, prazer de conhecer também. Igualmente. Legal o formato do podcast. Depois de ter visto o Kleber no podcast anterior, né? Logo depois dele, eu sou né, dos convidados, né? Ele que se cuide, né? Eu virar vereador no que vem, né? Vamos pensar nessa vida política. Detalhe, as pessoas que trabalham na área de saúde sempre têm assim, um eleitorado meio que garantido. Vamos ver como é que vai ser o sininho, né? Se tiver bastante vamos ver sacudindo no sininho, né? Ele que se cuide. Né? Dependendo do Ibope, acho que é bom ele ficar preocupado. Certeza, boa, né? Muito boa, muito boa. Mas vamos lá, doutor, conta para nós. Quem é Dr. Daniel Heck, tirando o doutor? Essa pergunta acho que é difícil sempre, né, para explicar, né? Quem sou eu? Difícil de responder, gente. Mas eu sou médico aqui em Beltrão já há algum tempo, né? Acho que vocês vão tocar no assunto depois disso aí. Esposo da Cíntia, marido da Cíntia, pai da Maia, da Letícia. Tenho um cachorro pastor alemão, o Quares, e uma cachorrinha chamada Hope. Hope? Né? De esperança, né? Uma Yorkshire, que é baita companheira. E difícil explicar quem a gente é, né? Não sei como seguir nessa linha, né? Porque a gente se vê através dos olhos dos outros às vezes e nem sempre é aquilo, né? Eu diria que eu não sou nem o que me dizem que eu sou e nem o que eu acho que eu sou também, né? Um meio termo. Entre o que dizem e o que de fato somos, né? Essa é boa. Acabei de inventar. Você consagrei. Realmente. Essa foi boa, né? Foi. O que é curioso é que nos últimos anos, pelo menos, a minha fama ali fora não é das melhores, eu sei disso. Porque eu não mostro muitos dentes, né? Entendeu? Eu fiquei um tempinho com o Érico, né? Em algumas conversas ali, né? Parecia um podcast, as consultas contigo, né? Também. O papo fluía. Deveriam ter gravado? Poderia. Mas eu tenho ouvido ultimamente das pessoas, olha, você não é o que me falaram de você. Né? Mas por quê, né? Eles nunca têm coragem de falar, né? Porque ainda assim eles têm um certo receio, né? De explicar quem que eles achavam que eu ia transparecer. Mas a maioria também dito, olha, isso me deixa feliz. Você não é o que falava. Mas eu acho que assim é que o Dr. Daniel, ele faz piada, ele faz humor, ele não, na verdade ele não dá risada junto, né? Ele fica com uma aparência geralmente séria, né? Então talvez isso contribua, né? Porque o senhor é conhecido também pelo seu humor. O humor é conhecido. A recomendação aí pro Daniel Heck, inclusive, dizia que ele era uma pessoa muito bem-humorada, né? Faz piada, tem um humor afiado. Mas além a gente vai revelando. A gente entrega. Vai revelando os detalhes. Você estudou realmente, né? Na noite, não. Foi dormir tarde ontem. O CSI aqui funciona. O Cuca com Salame Information, ele se movimenta aí pela cidade. Exatamente. Muito bem. A gente quer saber, doutor, da sua infância. Como foi? Aonde foi? A sua família, tem mais irmãos? Como é que foi essa infância? Foi boa. Podemos ir para a próxima, então? Próxima pergunta. Então, eu nasci em Caxias do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, cidade interiorana, ao nordeste do estado, italiana. E a curiosidade é que o bairro onde eu morava chama-se Galópolis. E ele tem um status de cidade pitoresca, que é um bairro muito afastado do centro de Caxias. E o pessoal ali é conhecido como um caso à parte na região, né? Pequeno, tipo uma Marmeleiro, sabe? Um pouquinho afastadinho, mas junto. E a nossa infância lá foi solta na rua, casas abertas, um entrando na casa do outro, com uma liberdade que hoje não existe mais, né? Então, jogava bola na rua, andava de bicicleta, voltava arrebentado para casa, o pai ia buscar nós com a varinha na rua de noite, porque a gente perdia horário. E isso era o tradicional, né? E uma coisa muito boa daquele local, daquele bairro ali, sabe? Era justamente a liberdade que nós tínhamos de entrar na casa das pessoas o tempo todo, entendeu? E nós vivíamos num grupo, né, realmente que havia uma certa amizade, né? Desinteressada, né? Porque ninguém se importava quem você era, deixava de ser. E a gente ia na casa de um, na casa do outro, e de outro, e ao longo dos dias, entrando e saindo,
incrivelmente. Um dia tu estava na casa de um amigo, servia uma janta, tu estava ali no meio, já sentava junto e comia. Eu lembro uma vez que eu estava na casa de um lembrei agora disso, foi muito engraçado. Admiro ele, é um pediatra, né? E ele foi meu pediatra também, cuidou da gente, até do meu pai ele cuidou, do meu avô. E, coitado, chegou tarde em casa, à noite, cansado, foi se sentar pra ver televisão e tava eu do lado dele, né? Eu peguei o controle e troquei a liberdade, a proximidade era grande mesmo. E ele sempre sereno e tranquilo, né? Aí na hora da janta, né? O cara se sentou pra jantar, né? Tipo, cuca, salame, sopa, né? Tava lá o Daniel e os amiguinhos pegando a sopa dele e a comida dele. E ele de boa, sabe? Então essa liberdade, essa tranquilidade de viver naquele tempo sempre foi muito diferenciada, certo? E nós éramos uma família bastante humilde. Não pobres, não passamos necessidade, mas tínhamos o básico, né? E eu lembro que o pessoal ali nunca me tratou ali... E hoje eu tenho essa ideia, né, de como era, né? Uhum. Eu era meio freak, né? Assim, era estranho, né? Mas eles nunca diferenciaram, né, as famílias, né, poder aquisitivo ou mais pobre. As casas estavam sempre abertas para todos. Isso é uma que coisa legal, né? Sim. Uma coisa rara, inclusive. Né? E que simplesmente hoje não existe mais. Né? Não. Então, a minha infância foi assim, né? A escola que a gente estudou ali, o primário e depois o ensino médio, foi tudo naquele bairro. Eram escolas públicas e boas, muito boas, não que não sejam hoje. Beltrão, aqui na nossa região, tem essa característica, né? As escolas são boas aqui, são muito boas. Entendeu? Em outros lugares eu acho que não é tanto. Né? E esse padrão de qualidade existia lá também, viu? Então nós não precisávamos nos deslocar para fazer escola privada para poder vislumbrar um futuro diferenciado. E nas mesmas turmas estavam ali os operários da cidade e os mais ricos, digamos assim, ficavam nessas mesmas salas de aula. E nós convíamos muito bem, viu? Era muito bom. E você tem contato com alguém dessa época ainda, doutor? Alguns sim. Alguns nós temos contato. E, curiosamente, acho que faz um ano e meio, um deles lá criou um grupo no Instagram, no WhatsApp, né? Filhos do Pinhal, porque o Pinhal é o rio que passa na cidade. É tipo né? É o Arroio Pinhal, né? Então, botou Filhos do Pinhal e colocou uma galera daquele período nesse que legal. Instagram. Então, a gente mantém contato. Que coisa boa. Sim. Ali são alguns amigos de infância que dá para dizer, esses são sinceros. Que até hoje a gente conversa e tem um bom contato. Né? Isso é uma outra questão, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a dificuldade de fazer amigos é impressionante, né? É um absurdo isso. Mas eles estão todos espalhados. Tem um em Brasília, tem um que está em Fortaleza, o outro está em Minas Gerais. Todo mundo está espalhado por aí. Viu? E foi nessa região mesmo que você teve o seu primeiro emprego? Foi. Essa é uma história interessante também, né? O negócio vai ser longo hoje, né? Vamos lá. Maia, então, calma, Maia. Então, vai atrasar o almoço. Né? Maia. Tradicionalmente é uma cidade pequena, né? Operária, e tradicionalmente, naquele período, com 10, 12 anos, já ia trabalhar, né? Não é igual hoje que não pode trabalhar. Né? O tradicional é trabalhar, né? E eu lembro que o meu irmão, ele, com uma certa idade, já 12, 13 anos, ele já tinha comprado uma moto. Né, com trabalho, e esse é tradicional. E normalmente acabava o primeiro grau, que a gente chamava na época, os pais já queriam que você trabalhasse, né? Vai trabalhar, se não trabalhar, vagabundo. Deu uma briga lá em casa, isso que, olha, demorou para cicatrizar o que a gente provocou ali, né? Eu não queria trabalhar. Porque a partir do momento que você começava a trabalhar e ia pro ensino secundário, segundo grau, você ia estudar de noite e trabalhava de dia. E de noite não era muito bom. Sim. A qualidade caía porque trabalhar, estudar era péssimo. Eu não queria fazer isso. E eu empurrei isso até o que deu, sabe? E foi crítico lá em casa, né? Eu tinha que trabalhar, né? Vagabundo, né? Porque em casa não fazer nada. Como assim, né? E o meu primeiro emprego foi lá nessa empresa. Lá em Galópolis tem uma indústria de tecelagem. Tecelagem? É uma tecelagem secular. Tem uma história legal com aquela tecelagem. Foram imigrantes italianos que foram expulsos da Itália porque foram fazer greve lá e o pessoal, tipo, se arranca daqui ou vocês vão apanhar, né? Vieram para a região e criaram essa empresa junto a uma cachoeira que tem ali, por causa da energia elétrica, criaram uma parte, e aí eles empregaram durante muito
tempo as pessoas daquela área, daquela região. E claro, né? Meu pai trabalhou ali, minha mãe trabalhou ali, o meu irmão trabalhou ali, e eu também tinha que trabalhar ali, né? Só que eu não queria ficar trabalhando ali, né? Eu queria fazer alguma outra coisa, né? E naquele período, sair dali e para estudar em outro lugar era muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, sair de Galópolis para ir até o centro de Caxias já era uma viagem. A linha de ônibus que tinha ali era poucos horários, e para criança, para nós, era um evento, né? Vou para Caxias, a gente falava desse jeito. Né? Já era um evento. Vai para a cidade. Imagine para Porto Alegre estudar, né? Algo inimaginável. Só que lá no fundo, eu queria fazer isso. Eu queria ir para lá, né? Então, trabalhei ali no setor de fiandeiro, fazer fio. Né? Em vez de as rocas manuais, né? Lá não eram manuais, era uma máquina enorme, velha pra caraca, gente. Perigosas, que é normal era perder um dedo lá, sabe? Ali foi meu primeiro emprego. De madrugada, o que eu fazia? Aquilo ali foi complicado, mas foi interessante. Eu aceitei trabalhar. Olha a petulância do pentelho, né? Eu aceitei trabalhar. Olha a Maia aqui, né? Aí começa a pensar. Tu começa a fazer umas conexões aí, né? Entendi. Eu fui falar com o chefe da empresa, que a gente se conhecia ali e tudo mais, ó, para acordar o horário. Porque a 1h começava o segundo grau, a aula, né? E eu queria fazer durante o dia, não queria de noite. Só que eu teria que trabalhar um pouquinho mais. Então eu combinei de começar às 4h. Né? Não foi muito bom isso, mas a gente aprendeu. E eu precisava sair um pouco mais cedo para ir para aula, né? 1h tinha aula. Aí eu saía mais cedo do que todo mundo, me deixavam sair mais cedo. Olha a petulância do pentelho, né? Eu saía antes de todo mundo, ia para casa correndo, tomava um banho, tirava a graxa, porque vivia no óleo ali, né? Engolia um frango e ia para aula. Né? E depois voltava para o trabalho. Né? Era bem complicado. Mas eu fui falar com o chefe da empresa, olha, eu só vou trabalhar aqui se vocês me deixarem. Né? Desse jeito. E mais uma condição ainda. Eu conhecia ele já há muito tempo e o meu pai não podia saber disso, né? Eu combinei com ele, olha, eu vou trabalhar 6 meses aqui. Depois tu me demite. Por quê? Com prazo de validade. Eu queria guardar o dinheiro, né? E depois, com o recurso do seguro-desemprego, pagar o cursinho. Quer dizer, impossível passar numa federal naquela época, né? Era muito difícil. Hoje está assim de faculdade por aí, fica um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas era quase um milagre você passar, né? E então eu combinei com ele, ó, 6 meses, tu me demite. Então eu programei a entrada pensando em sair e fazer o cursinho. E quando eu cheguei na hora de pedir a demissão, né, do local, eu, modéstia à parte, eu acho que trabalhei direitinho, né? Tanto que eu ficava muito pouco tempo fazendo o fio, né? Chegava algumas horas e eu começava a fazer manutenção das máquinas, que era um cargo mais acima, né? Eu lembro que na época o subchefe, né, que tinha um nível mais baixo, né, ele ia dormir, eu percebi só depois disso na gurizão, né? Ele ia dormir, me tirava da máquina, colocava as senhoras que trabalhavam lá naquela máquina, cuidando de 2 máquinas, né, não a minha, a dela e a minha também. Ele me colocava a fazer a manutenção das máquinas na madrugada e ia dormir. Muito esperto, muito sagaz, rapaz. Mas, viu, pra mim era divertido, porque aí, tipo, eu aprendi a fazer fio, né? Tá, e a graça disso perdeu a graça. Aí eu fui lá aprender a fazer outra coisa. Perdeu a graça. Aí, já que é assim, tá. Ele me ensinou a fazer a manutenção das máquinas. E assim foi indo. Tá? E esse era o tradicional na época, né? Você ia naquela empresa e você ia subindo de hierarquia, ganhando salário, e você acabava morrendo naquela empresa porque era o teu destino final. Eu não ia aceitar isso nunca, de forma nenhuma. Então, batia às 7h, né, que chegava daí o chefe do setor, né, ele acordava, tirava a remelinha do olho, me tirava as ferramentas e me botava na máquina de novo, né. Eu só fui entender isso depois, sabe, né? Só que, claro, o cara é chefe, né, o outro é chefe, não por acaso, ele conhece. Quando eu fui pedir demissão, ele não queria me demitir. Não vou fazer isso, Daniel. Não, mas a gente combinou. Tá, mas o teu pai vai ficar bravo. Cara, a gente combinou. Né? Tá, mas não pode, fica aqui, eu te dou um outro cargo e tal. Ele prometeu, né? Eu preciso, senão eu vou ficar aqui por resto da minha vida. E aí ele concordou em fazer a demissão, mas o negócio foi engraçado, porque eu fui na direção da empresa, com meu pai do lado, assim, sabe? Tipo assim, coisa de colégio com a direção, sabe? Não pode, sei lá o quê. Deu uma briga naquela época. Uma briga. Que eu virei uma ovelha negra, né? Como assim você não vai trabalhar?
Vagabundo foi um elogio, né? do teu pai fazendo isso, né? Não, aí você Realmente imagina, foi feio. Você imagina o nível da conversa, né? Eu não quero ficar aqui. Uhum. Então, ali foi meu primeiro trabalho. Uhum. Mas nesse momento, já sabia que era medicina que tu queria ou ainda não? Já sabia. Eu demorei para escolher, sabe? Mas eu escolhi medicina inicialmente por teimosia, eu acho, sabe? Uhum. Eu gostava muito de biologia, ciências naturais, não veterinária, sabe? Eu queria trabalhar com alguma coisa assim. E por alguma razão, eu acabei escolhendo o mais difícil, só de birra, talvez, sabe? Uhum. Mas eu não tinha uma certeza de que ia ser medicina. Mas, evoluindo, eu acabei escolhendo. Mas o que determinou a escolha, eu lembrei de mais uma agora que foi interessante. Eu tinha uma prima, que foi uma das primeiras que acabou indo para Porto Alegre estudar, e ela fazia biologia na URGS. Uhum. E num belo dia ela me convidou para ir lá, em Porto Alegre. Uhum. Para conhecer, né? Então, imagina, né? Imagina a viagem, né? Foi surreal, negócio doido, né? E para quem conhece Porto Alegre, ao sair do túnel da rodoviária, né, logo que você sai do túnel, tem uma pequena curva e você avista já à direita a Santa Casa de Porto Alegre e a faculdade que eu estudei. Uhum. E eu lembro que foi aquilo que é isso que eu quero. Quando a gente levantou dali daquele túnel, eu enxerguei aquela faculdade, a fundação. Ela tem colunas na frente, muito bonito, escadarias, né? né? Bonito. E não tinha aquela grade na frente ainda. Uhum. E era um dia de inverno e eu vi aquele pessoal ali sentado, tomando sol e lendo, estudando, e eu olhei, o que é isso aqui? É a faculdade, a fundação. É isso que eu quero. Não importa o que é isso que eu quero. Uhum. Eu não descansei até não fazer isso. Uhum. Eu não passei no primeiro vestibular, né? É claro que não ia dar, né? Impossível, né? A concorrência era muito grande. Uhum. Mas, por que não a URGS? Não, eu não queria mais a URGS naquele dia. Até o primeiro vestibular que eu tinha feito foi na URGS e eu tive uma média muito boa. A prova na época era direcionada para URGS e Fundação, e ela separava as notas. No meu primeiro vestibular eu tinha nota boa para passar na Fundação, que o score era o mesmo, só que tu escolhia uma ou outra. O meu score era bom para a Fundação, mas não para a URGS. E eu tinha média para odonto, uma coisa que era estranho, né? Para um pentelho do interior da colônia. E eu acabei trocando depois disso. Foi aí que deu certo. No primeiro eu não passei, foi no segundo. Mas o clique foi esse, sabe? É aqui que eu quero. Porque, igual você falou, aquilo era muito legal. É muito bonito, né? Tu olha para aquilo assim, é magnético, né? Chama muita atenção. Exatamente, foi isso que... Se interessou mais pelo cenário. Naquele primeiro momento. Sim, sim. Né? Eu já estava pensando em fazer medicina, mas quando eu vi aquilo, o que é aquilo ali? É ali que eu quero. É muito bonito. Mas e aí? E essa ida para Porto Alegre? Meu Deus. Aquilo ali foi triste, foi bom e foi um desafio, né? Porque quando eu passei na medicina lá em Porto Alegre, os pais não tinham recurso, né? E como vai fazer? E agora? Pagar aluguel é impossível, não tinha condição de pagar aluguel, se sustentar lá, vai, né? A fundação ela não tinha uma ligação com a casa do estudante da URGS, né, na época, que é a federal. Vai morar onde? Aí eu descobri, através de um outro conhecido, que havia uma casa de estudante em Porto Alegre, múltipla. Não só para a federal, que permitia pessoal da Unicinos, da UBRA, da PUC. Era um antigo hotel, de um tal de... Era Paício Cora de Almeida o nome do dono, e ficou esse o nome da casa de estudante. E ele doou essa casa de estudante para os estudantes. Era um prédio antigo, velho, caindo aos pedaços, um formato bem antigo, e é ali que eu fui morar. A gente dividia os quartos com outras pessoas. E era do mundo inteiro, sabe? Tinha gente do Peru, da Bolívia, de Cabo Verde. Nossa. Mas era o que tinha. Foi legal? Não, foi horrível. Foi horrível. Tem saudade dessa fase? Não. Não, obrigado. Porque acostumar com aquele local ali, você imagina, por mais que fosse interior humilde, você tinha a sua casa, o seu quarto, meia boca, mas tinha. Alguma privacidade. Exatamente. A partir dali não havia mais. E você não entrava no quarto escolhendo o quarto. Você entrava no quarto que estava disponível. Inicialmente,
havia uma progressão de quartos. Ali isso era uma coisa legal, por mérito e tempo. Sim, sim. Mas quem chegava, entrava no quarto que tinha disponível. Sim, sim. E o primeiro quarto que eu fiquei foi com um senhor já de uma certa idade que fazia engenharia na PUC. E o cara tava ali, ó, e não saía dali nunca. O objetivo dele não era se formar. Você dividia ali a água e luz, você não pagava aluguel. Entendeu? Sim. Então o pessoal ficava ali porque era a parte central, acesso ao transporte. Então o pessoal às vezes fazia uma matéria só. Só para ter ali o... Só para ir levando, né? E foi nesse local que eu fiquei. O cara era muito sujinho, gente. A higiene não era... Não era o forte dele. Não era o forte dele. E, viu, eu não estou exagerando não, tá? Eu acho que ele também era humilde, tinha um certo apego com objetos. Ele era um daqueles acumuladores de entulho, sabe? O quarto estava tomado de entulho. E não tinha o que fazer, né? O quarto era dele, não era meu, né? Eu era o intruso. Tu que chegou depois? E naquele mesmo local do quarto, não era um quarto, não para cada 2 pessoas, alguns quartos eram individuais, mas em torno de um hall e de um único banheiro ficavam 4 ou 5 quartos. Né? E era um banheiro só. A gente tinha que lidar com isso, manter a limpeza, era entre a gente. Alguns que estavam ali, como eu falei, não queriam muito estudar, né? E eram bem porquinhos também, não só esse. Esse que eu fiquei, por sorte, era um dos piores, né? Se ele estiver me ouvindo, azar dele, né? Sinto muito. Que era mesmo, né? São só fatos, né? Tinha panelas de comida, às vezes, ali. Nossa. Que estavam ali, um cheiro de podre no quarto. E vai descobrir onde é que estava. Né? Você dormia naquele lugar. O pessoal que estava ali também não era muito ligado em estudar, não, viu? Era festeiro aos montes, porque eles trabalhavam, faziam uma disciplina e o resto era festa. Foi difícil, gente. Porque o curso de medicina ele é tenso né? Pela carga horária e pelas provas e para estudar. Até hoje eu tenho traumas disso aí, né? E tenho mesmo por causa disso. Porque eu não conseguia estudar. E nesse quarto, meu Deus do céu, eu lembro que tinha pulgas que dava pra ver olho nu. Tinha mesmo, cara. Porque ele começava a me pegar nas pernas e olhar o que era isso. Eram pulgas que você, desse tamanho, você enxergava elas ali saltitando. Não, mas não é barato. Nossa. Aí eu lembro que minha mãe me deu um pozinho de um produto pra matar esses bichos ali. Né? Aquela latinha. É isso aí mesmo, né? E eu passei no chão, sabe? Ficou tudo branco no chão, assim. E o cara chegou, né? Mas o que é isso aí? Não dá, né, meu? E ele tinha um tapete no meio. Puxa, era o criador. Meu Deus. Era o paraíso das pulgas. Fedido, horrível, e era ali, sabe? Paraíso e eu tirei dali e o cara botava de volta. Eu tirava e botava de volta. Sabe uma coisa? Só faltou ele ter um cachorro no quarto. É que era proibida demais ali nesse sentido, né? Mas tinha uns ratinhos ali, tinha umas baratas, cara. Que eram impressionantes. E tinha rato também ali. O rato ali, às vezes, tu tava comendo e servia já ele. Ele fazia parte do ambiente, sabe? E é sério. Tinha umas baratas ali, cara, que olha, até minha esposa agora aliviou um pouco. Eu chegava em eu fiquei tão afinado com as baratas né, que eu chegava em algum lugar, né? Tem barata aqui. E o pessoal ria também assim, né? Tem. E eu vou achar pra ti. E eu achava. Nossa, olha só. Na casa dela tinha uma geladeira, um frigobar, né? Tem barata aqui. Duvido. Eu vou achar. Mas você sabia como? Pelo cheiro? Por alguma coisa assim? Um barulho? Se eu te falar uma que eu coisa ouvia... sensitiva. Se eu te falar que eu ouvia elas, pra achar zoeira, né? Eu ouvia. Olha eu só. ouvia. Às vezes eu deixava, tipo, pão, né? No plástico, claro, fechadinho ali, né? Tudo mais, né? Ah, sim, elas vêm. Eu ouvia a patinha dela em cima do sim, plástico, sim, sabe? sim. Olha a doença mental. Agora aliviou um pouco, mas por conta do ambiente inóspito, sujo, né, a gente acabou criando umas sensibilidades meio estranhas, né? Essa era uma delas. Mas ali foi uma experiência legal no ponto de vista de conhecer outras pessoas, né, de conviver com um ambiente diferente, gerenciar isso, porque quem gerenciava o local éramos nós, tinha que limpar o banheiro, éramos nós, tinha uma escalinha para limpar o banheiro, né? E foi né, não é igual em casa, né? Mãe, traz papel. Não, ou tu leva o teu papel, você tá ferrado. Né? Não vai estar limpinho o banheiro, não, né? É tu que tem que limpar o banheiro. Né? E você foi obrigado a gerenciar isso aí tudo. Eu fui ter paz e sossego, assim, ficar feliz, assim, agora tô bem. Quando eu me mudei para um... Você podia depois trocar de quarto, tá? Quando eu me mudei para um hall, né, de quartos,
onde estava morando ali o pessoal de Cabo Verde. Né? E eu me mudei para o quarto de um rapaz do Senegal, Moussa Ali, muçulmano. Uhum. Quando eu fui morar com ele, e depois eu troquei de quarto ali com eles também, ali a minha vida melhorou. Foi muito bom morar com eles. Eles eram bem mais organizados. Tinha uma rotina de fato respeitada, o lugar era muito organizado e limpo. Se você não limpava o quarto direitinho, e o banheiro e o hall como tinha que ser, batiam na tua porta, ó, tu vai lá limpar direito, né, com educação e tudo mais. Eram muito alegres. Até raiva, sempre cantando de manhã cedo. Isso não é bom. Isso não é bom, né? Isso não é bom. E gente muito feliz de manhã manhã cedo. Eu dividi o quarto foi com o Moussa. Né? O Moussa, hoje em dia, ele mora em Porto Alegre ainda, fez física. Eu convidei ele para trabalhar com a gente um tempo atrás, que nós não tínhamos físico médico aqui, né? Só que não acertaram com o valor, né? E ele não veio para cá, né? Mas eu queria trazer ele para cá, se você tem uma ideia. Mas era divertido, sabe? Muçulmano, né? De tempo em tempo, ele o tapetinho dele no chão e começava a... Esse seu primeiro colega, você nunca pensou em trazer para cá? Não. O engenheiro tu não... Eu acho que não, porque esse não deu, né? Mas o Moussa era legal. Vendo a descrição dele, não sei se vocês leram já o Ed Morte, do Luiz Fernando Veríssimo. Já leram? Sim. Que ele tem lá o escritório dele, né? Tem o rato que se chama Voltaire, né? Acabou me lembrando aí, ó. O Ed Morte. Pode falar coisa assim mais para pessoas acima de 18 anos ou pode... O legal do Moussa, sabe? Ele é uma figura, né? Safado eu chamava ele, né? Até safado, né? Porque eles têm todo um respeito em relação à sua religiosidade, né? E as coisas são impuras em algumas situações, né? E às vezes ele fazia assim, você comer uma coisinha, já volto. Já entenderam, né? Aí ele voltava, né? Ia tomar banho, num ritual todo específico, tapetinho no chão e começava a rezar, né? Safado, não vai comer pastel, né? Ele é engraçado, cara. Mas, muito bom conviver com ele. Aprendi muita coisa com todos eles, né? Então o pessoal do Senegal, né? Sim. Conheci, graças a eles, a Cesária Évora, que faleceu acho que uns 2, 3 anos, que é uma referência para eles em música, né? Uma cantora deles, lá de Cabo Verde e portuguesa, né? Conheci essa Cesária Évora graças a eu, passei a gostar também, passei a me interessar também pela curiosidade, pela cultura de outras religiões, né? Deles do Moussa. E com o Moussa, ainda hoje em dia eu mando mensagem, converso com ele, sim. Foi engraçado, legal. Divertido. E ali foi bom, sabe? O que me surpreendeu, né? Porque você vem de uma cidade interiorana, Caxias do Sul, né? Para um lugar inóspito, e onde é que eu fui me encontrar com pessoas de outros países, com religiões bem diferentes daquela que eu estava imaginando. Ali eu ali afinou. Consegui. Acabou virando um cidadão do mundo. Verdade. Muito bem. E aí, doutor, no meio disso tudo aí, como que a oncologia foi te chamando a atenção? Como que tu foi decidindo a tua especialidade? Vocês estão puxando coisa, hein? Vai longe isso, tá? Não, eu não queria oncologia de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Até na faculdade mesmo, eu sempre quis fazer cirurgia, e durante o tempo da faculdade eu fui trocando. É normal isso, né? Você vai conhecendo outras áreas e vai pensando em cardiologia. Pensei em fazer infecto, fiquei um tempão na infectologia, fui monitor deles, inclusive, por 2 anos e meio quase, e quase fui para esse lado. A oncologia foi ao contrário. As primeiras aulas de semiologia que eu tive de abdômen foi na Santa Casa, em Porto Alegre, no Hospital Santa Rita, que é o hospital de câncer de referência nosso ali. E eu passei muito mal ali, eu não gostei daquele local. Eu lembro que eu botei meus pés ali dentro e, nunca mais eu vou entrar aqui. E não entrei mesmo. Eu trocava o dia da aula com meus colegas para que eles fossem lá e eu ia para outro local, para não ir para aquele local. Eu achei muito ruim. Me senti mal mesmo, sabe? Nunca mais volto para cá. Adivinha onde é que fui parar? Fui parar lá. E fui parar lá de que forma também, né? Depois dessa primeira fase de contato com a oncologia, Érico, eu não voltei mais lá mesmo. Evitei ao máximo aquele local. E evitei mesmo durante uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu evitei aquilo lá. Mais até, eu acho, do que tudo isso. Troquei estágio, troquei plantão. Eu não ficava lá. Fui fazer cirurgia geral finalmente. E depois da cirurgia geral, eu estava já naquela fase buscando mais a parte de urologia. E uma coisa interessante, apesar de eu não ser nenhum aluno brilhante, inteligente, não, eu sou teimoso e esforçado. Inteligente não, longe disso. Eu consegui bem nas provas. Apesar do meio que eu vivia,
de ser meio estranho aquele mundo, porque o pessoal que estudava ali era um pessoal com bom poder aquisitivo, eu não. Nós tínhamos uns 4 ou 5 colegas ali na faculdade que eram os pé-rapados, sabe? E nós éramos estranhos, né? Tinha um grupinho dos estranhos, né? Mas ainda assim a gente ia bem nas provas, não incrivelmente. E eu nunca tinha ido mal em prova. Residência eu passei de primeira, de cirurgia geral, e eu estava indo para urologia, né? Quando eu comecei a frequentar mais essa área, pensando, bom, agora eu vou nessa parte ali, eu comecei a não gostar, gente. E eu entrei em crise. E nesse período, né, na cirurgia geral, eu tinha um professor, o professor P3, que é uma referência em Porto Alegre, o irmão dele em pediatria e ele em cirurgia na Santa Casa. Eles são referências lá para nós, eles são velhinhos já, né? E eu falei com ele, professor, não estou gostando, o que eu faço? E a gente conversou, bateu um papo, cara paizão, né? Padrinho de casamento, inclusive. Converso com ele até hoje, me mandou um livro esses dias que ele escreve bem o cara, viu, Érico? Escreve bem. E naquela época, tá, e agora? Tu não quer fazer tal coisa? Não, professor, eu não gosto disso. Não quer fazer radioterapia? Ah, professor, ficar apertando o botão? Não é pra mim não, né? E, viu, por que tu não faz cirurgia oncológica? Que era uma prova separada. Ah, não sei, professor. Aí me levou lá pro Santa Rita, Santa Casa, para conhecer o pessoal lá. Ah, não sei, sabe? Viu, faz a prova pelo menos. Mas ainda assim eu fui fazer prova de urologia, mas tava meio assim, né? E foi engraçado porque quando eu estava acabando a cirurgia, quando você acabava as residências lá, e era uma coisa tradicional, você emendava uma na outra. Era tradicional, né? Você é aluno daqui, você vira residente daqui e você vai seguir aqui também. Era uma coisa natural. Né? E eu lembro que eu já ficava no plantão da urologia naquela ocasião. Quando eu fiz a prova para urologia, eu fiquei atrás de um colega meu por uma questão. Eram 2 vagas, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro, por uma questãozinha. E esse colega meu, ele sempre foi um pouquinho pior do que eu, sabe? O cara é bom, sim, claro que é bom. Ele é um excelente profissional, faz urolo em Porto Alegre hoje em dia. Mas eu fiquei atrás dele. E quando saiu a prova, aí, parabéns, Daniel. Não, eu não passei. Como assim? Não, eu não passei, gente. Quem passou foi ele. E ficou assim, esse silêncio, e agora? Passei na cirurgia oncológica do Santa Rita. E foi para lá que eu fui depois de anos. Então eu não escolhi algumas coisas da minha vida, eu não escolhi, eu fui empurrado. Você vai. E aquilo que eu sempre digo, você pode querer fazer o que você quiser. O teu lugar está reservado, por bem ou por mal, você vai. E foi lá que eu fui e me acertei. Primeira cirurgia que eu entrei na Santa Casa, com o professor Pio Furtado, ele foi fazer uma cirurgia de rim, uma nefrectomia. E nessa cirurgia era um tumor de rim muito grande. Rim, urologia, estava tudo ligado, né? E eu lembro que eles acabaram rasgando a veia cava, que é uma estrutura bem importante ali, e sangrou horrores, né? E o professor entrou rapidinho na cirurgia, controlou o sangramento, né? E eu estava junto, só que eu estava lá nos pés do paciente, né? Só olhando. Jamais ia fazer de cara isso, né? O outro colega estava fazendo. Eu lembro que ele entrou rapidinho, controlou o sangramento, segurou a veia que estava sangrando, e tinha um rombo, né, de uns 3, 4 centímetros na cava, que acabou rasgando na hora de retirar. Ele foi lá, abriu a perna do paciente, pegou a veia safena, que é uma estrutura interessante para fazer esses patches, né, de veia, de reparo, né. Ele foi lá, calmamente, tirou um pedacinho, preparou, aí, arruma ali, deixou ele fazer e tal. E eu fiquei extasiado. Tipo assim, aonde que eu tive esse tempo todo? É isso que eu quero. É isso que eu quero, né? Porque quando você acaba uma residência de cirurgia geral, por exemplo, ou de clínica, você fica no último ano, você se acha, eu sou bom, né? Eu sei tudo, eu sou o galo, né? Você é um bosta. Você não sabe nada. Né? E naquela cirurgia, o mundo caiu. Eu realmente era um bosta, né? E é isso que eu quero. Como é que eu nunca vi isso? Onde que eu tive esse tempo todo? Eu entrei lá e nunca mais saí. Aquele mesmo hospital, aquele mesmo local que eu neguei durante 4, 5 anos, ou mais até, foi lá que eu me criei e não saí mais. E dali me achei e não faria outra coisa. Nossa, que história, né? Como é interessante isso de quando tu pega ali e simplesmente o negócio te suga, tu vai, né? Encaixou. Sim. Não tem como fugir depois disso, né? E o grupo ali era muito bom. Ainda é, sabe? Os colegas que eu passei, e se encaixou, nós éramos em 3 colegas, né? Nós tínhamos um que era muito calmo, né? Que está em Erechim hoje.
O outro que era mais relações públicas, né? Mais galã, né? Mais galã é bom. E adivinha quem que era o nervosinho briguento, né? O pai da Maia. O pai da Maia. Tu entende agora? Como é que se encaixar, né? E eu sempre fui muito mais agressivo. Né? E eles mais ponderados. Então fechou muito bem, porque enquanto um era maluco, o outro era ponderado. Né? Então, nós três aí, foi muito bom os três, sabe? E um tá em Erechim, outro tá em Vacaria, né? E eu vim para cá. Sim. E para viabilizar esse período, como é que foi, doutor? Se diz lá de moradia. Financeiramente, né? Pois é. Foi uma fase complicada, né? Porque naquele período, conseguir bolsas de pesquisa era muito difícil. Era quase sempre carta marcada. Hoje é muito mais, não fácil. O leque de opções é muito maior. Era uma maneira de você conseguir recurso com bolsas de pesquisa. Monitorias também, pagavam um valorzinho, mas eram muito poucas monitorias, bolsas, concorrido demais. Para conseguir era difícil. Eu fui conseguir uma monitoria, eu acho, no segundo, terceiro ano. Né? E fora isso, trabalhar quase não dava. Né? Meus pais não tinham muito dinheiro, eles ajudavam com um valor pequeno. Eu não sei como é que eu fazia isso, porque eu tinha uns extratos guardados em casa, né, daquela época, do banco onde eu tinha conta. E eu passava a semana com R$10 às vezes. Eu olho para aquilo lá, como é que eu fazia isso? Impossível, sabe? Eu não sei como. Né? Às vezes o saque era R$10 por semana, sabe? E você levava a semana inteira. O que nos ajudou bastante, não existe mais isso, tinha uma empresa lá, tipo o SAMU, só que privado. Na época, acho que ainda tem esse prédio lá, só que já trocou de dono. Era o Cruz Azul o nome do local. Não é Merchan não, né? Mas tem que mencionar porque, graças a eles, uma geração nossa se manteve, né, em Porto Alegre. E a gente fazia trabalhos lá com eles de tudo. Eles tinham ambulância para atendimento em casa, após chamado, e também você atendia na clínica. Né? Era uma clínica onde as pessoas acessavam para consultar, eram atendidos pelo médico que estava ali. O médico não éramos nós éramos estudantes, tá? Mas o médico atendia, só que todo o restante do atendimento éramos nós que fazíamos. Desde pegar o paciente, levar para a sala de atendimento de medicação, pegar a veia dele, colocar o soro, preparar o remédio, aplicar e cuidar dele, era tudo nós que fazíamos. E a ambulância também era nossa. Inclusive dirigia a ambulância. Olha que doideira. Né? Olha a doideira. Sim, a gente dirigia a ambulância lá em Porto Alegre. Foi isso aí que nos ajudou a manter. E eu fui até o penúltimo ano de faculdade e vários colegas faziam isso, da PUC, da UBRA, da Fundação, da URGS também, trabalhavam ali, acho que pagavam R$13 a hora para nós na época. E aquilo ali nos manteve. Nos ajudou a pagar alimentação, vestuário e tudo mais. E aquilo nos ensinou a ter responsabilidade, a ter cuidado. E a pegar veia também, porque a minha mulher odiava, porque eu pegava melhor do que ela. Na época, ela me provocasse nos plantões, depois que a gente se formou, né? A gente trabalhou um tempo em lugares juntos, né? Se ela não pegasse veia, eu pegava, né? Ela ficava louca comigo. Né? Porque a gente aprendeu a pegar veia, fazer eletro, medicar as pessoas, tomar conta das pessoas nesse tipo de trabalho. Foi aquilo ali que nos ajudou a seguir em frente, né? A se manter. E era muito bom, viu? Pena que não existe mais isso. Essa prática que a gente vivenciou ali, de carregar mala, subir escadas, tirar pessoas no braço, entendeu? Massagear a gente com a ambulância ambulando. Né? O gerenciamento dos medicamentos eram nossos também. A gente controlava o remédio. Quem fazia a reposição do remédio na ambulância e na sala de atendimento éramos nós. Então, se no plantão anterior você usasse uma medicação, você ia lá e fazia a reposição. Senão no outro dia, o colega ia lá e não ia ter remédio. E não ia dar certo. Alguém ia sofrer com isso. Então a gente aprendeu a ser responsável com isso. A abastecer a ambulância, deixar o tanque cheio, deixar o medicamento preparado, a bateria do material carregada, porque senão vai dar choque em alguém que não tem bateria carregada. Tudo isso a gente aprendeu a fazer ali. Puxa vida. Era muito legal. Hoje em dia, não. O pitoresco da situação é que quando eu fui pedir para trabalhar lá, quem gerenciava os contratos eram os colegas mais velhos, né? Entendeu? Os caras estavam se formando, os grandão lá estavam lá se formando. E tu fazia entrevista com eles. E o cara me perguntou, sabe dirigir?
Aham. Eu tinha recém feito a carteira, porque meu pai não deixou fazer a carteira em Caxias. Fui fazer a carteira lá em Porto Alegre escondido. Eu tinha recém feito a carteira lá em Porto Alegre. Sabia dirigir coisa nenhuma. Conhece Porto Alegre? Conhecia nada. E não tinha GPS naquela época. Não tinha nada, né? Era a lista telefônica. Olha só. Aí, hoje eu acho que eu dirijo Porto Alegre melhor do que em Beltrão. Mas você sabe dirigir? Sei. Tem carteira? Sim, há anos. Tinha recém feito a carteira. Mas não fosse isso, eu tava ferrado. Sim. Mas era bom, viu? E foi nessa época que conheceu a Cíntia? Eu conheci a Cíntia um pouquinho antes disso. E aí também é engraçado, né? Na época de cursinho, eu conheci uma amiga dela, da enfermagem. Elas passaram na mesma turma. Essa amiga dela, da época do cursinho de Caxias ainda, tinha um grupo legal no cursinho também, sabe? E todos eles passaram em alguma coisa. Odonto, enfermagem, medicina. A galera se espalhou e fez ali em Porto Alegre também. Foi legal. E eu conheci essa amiga dela, lá de Caxias, e era ela que eu tava indo atrás. Eu queria ela. Se ela ouvisse, ela fica brava comigo. Mas ela sabe, porque assim foi a história. Eu queria essa menina, certo? E só que ela não me quis, né? Fui rejeitado, né? E ela meio que me empurrou, então vai pra essa ali, né? Tem aquela ali, ó. Experimenta aquela. E eu lembro que na época a Cíntia meio que me desprezou, né? Não, deixa lá, né? E aí eu sou teimoso, né? Birrento. É aí que eu vou, né? E comecei a bater em cima e fui atrás e me apaixonei pela Cíntia e a outra já viu, comigo não vai dar, né? Experimenta a outra. E tipo, ela me conduziu, né? Ó, vai naquela ali, ó, é legal, é bom também, né? Bom também. E daí então eu quis a Cíntia e não desisti, né? Mais uma vez aquela coisa difícil. Ela morava no pensionato, o pai dela deixava ela no pensionato em Porto Alegre para não deixar a filha exposta ao mundo, né, dos homens, né? E tava lá o Daniel, né? Querendo uma das mais difíceis daquele momento ali, né? Eu conheci ela nas aulas de anatomia da URGS, do concorrente. Né? Atravessava a rua, era a URGS, o anatômico. Foi lá que eu fui conhecer a Cíntia, né? Nesse meio tempo de uma me rejeitando, não foi uma rejeição, né? Mas tipo, viu? Não tá, né? Só amizade. Não vai ser aqui, vai ser amizade, né? Nesse meio tempo eu comecei a olhar pra Cíntia e tipo, é isso, né? Vamos tentar, né? Deu certo. Deu certo, né? Mas aquela coisa, né? De novo, né? Eu não queria onco, fui empurrado pra onco, né? Eu queria outra, fui empurrado pra Cíntia, né? Não empurrado se ela vai ouvir, isso vai ficar chato, né? Vai ficar meio... Vamos editar esse negócio. Não adianta o que vai. Cíntia releva, Cíntia. Mas eu fui conhecer a Cíntia ali, certo? Por outros motivos, né? Foi ali. E acabou dando muito certo. Eu não sei, né? Certo, então. Eu não sei, né? Mas, nos tempos atuais, sim, deu muito certo, porque hoje em dia as relações são tão fugazes e terminam tão rapidamente, tão... Sim, né? sim. E nós vimos pra cá, ela veio junto. Até quando a gente veio pra cá, né? Talvez você pergunte depois, né? Qual foi a reação aqui em Beltrão, né? Quando eu vim pra cá, meu Deus do céu, né? Não é possível. Eu acho que tinha macaco, né? Nas ruas, onça, né? Desculpa, beltronenses, né? Mas naquela época era complicado aqui, né? Não tinha estrutura. Que ano foi isso? Foi em 2005 ou 2006, uma coisa assim. Tinha 2 hospitais só, né? Tinha recém-fechado o Cristal, né? Era a Policlínica e São Francisco. Bem precários, bem primários, né? E não tinha nada aqui, né? Nada mesmo. E quando eu veio pra cá, eu até falei pra ela assim, se tu não quiser vir, que ela trabalhava em Porto Alegre no Moinhos, no Clínicas, ela tinha uma boa área de trabalho lá. Né? Eu começava na Santa Casa naquele período, o professor Pitres, que eu falei, me passou alguns plantões dele na Santa Casa, então estava encaminhado, tanto ela quanto eu, certo? Mas eu não queria ficar lá, porque tem uma fila para você conseguir se posicionar lá muito grande. Não que fosse ruim, né? Mas por alguma razão eu não queria ficar lá. E como que surgiu assim, Beltrão? Como é que apareceu? O Januário, que trabalhava aqui já há muito tempo, ele é da Santa Casa de Porto Alegre. Santa Rita, onde eu não queria, né? Ele era de lá. E eles queriam expandir o serviço aqui. Só estava ele em Beltrão. E a ideia deles era, nesse processo, ter mais alguém. Então ele ligou para lá um dia e o pessoal falou, olha,
se quiserem conhecer tal outra cidade para trabalhar, tem tal lugar no Paraná. E eu resolvi vir. A proposta foi boa até, né? Mas eles me venderam Cascavel, eles não venderam Beltrão. Né? Bobinho, né? Pô, Cascavel já era mais legal, né? Só que nesse meio tempo, o grupo do Seonk ali é um grupo meio bagunçado, sabe? Cada um tem uma ideia diferente e aos trancos e barrancos o negócio vai. Era para ir para Cascavel, mas no meio do caminho eles resolveram expandir Beltrão. E aí começaram a me jogar para cá, né? E tá, aceitei, né? De uma certa forma. Só que nesse meio tempo eu falei para assim, se você não quiser Beltrão, né? E tipo, foi bem claro. Você casou comigo, legal. Você não é obrigado a vir atrás por uma roubada dessas, né? Mas ela topou, ela acabou vindo, né? Mas eu falei, quer ficar em Porto Alegre? Fica, tudo bem, eu vou entender, né? Porque sai do Clínicas de Porto Alegre, do Moinhos de Vento, que era o Moinhos de Porto Alegre era uma Disneylândia para nós, né? Realmente, é um baita no hospital. Baita no hospital, fantástico. Para cirurgião aquele local, entendeu? Tinha uma sala que eu lembro até hoje lá, de todo o material que você poderia imaginar disponível para se utilizar. Aí tu veio para cá, não tinha nada. Sim. Mas ela acabou topando, veio e, enfim, deu certo porque depois veio a Letícia, veio a Maia, os cachorros e assim foi, né? Não me arrependo não, o pensamento final seria esse. Não me arrependo, eu faria de novo e até agora foi muito bom. Muito bem, mas alguma dificuldadezinha de adaptação ali na vinda para Beltrão, num primeiro momento sentiu um pouquinho. Foi. Vocês imaginam que os hospitais tinham pouca estrutura, pouco profissional, as UTIs eram tipo 1, UTI muito básica, o ramal do hospital era a minha casa. Sim. Né? Então foram acho que uns 2 ou 3 anos infernais, né? Não tinha sossego. Mas tamo aí. E vai melhorar mais ainda. Que bom, ótimo. Você veio aqui pra... tá olhando a hora aí, doutor? Tá tranquilo, tá tranquilo. Não, a gente tá tranquilo. Nós aqui estamos, né? Vamos em frente. Vai ser longo esse negócio. Ele só viu eu virar a página e tem mais isso aqui, assim, né? Ele pensou assim, chegamos na metade. Né? Não sei. Não, vamos ver. Não se anima. Não tem mais nada aqui. Mas e pro desenvolvimento do serviço oncológico, assim, doutor, quais foram as dificuldades? Bom, como eu falei, eu estava planejando ir para Cascavel, que já havia um hospital lá em desenvolvimento. Tanto que eu comecei trabalhando lá, comecei lá, né? Inclusive, eles tinham recém inaugurado o hospital em Cascavel e o primeiro plantão de UTI de Cascavel, daquele hospital, fui eu que fiz, né? Porque eu ia daqui para lá. Eu comecei a morar em Beltrão e toda quinta-feira eu ia para Cascavel trabalhar. Eu ficava de plantão lá. Então, eu não ficava no hotel, ficava no plantão, né? Sim. Então já fazia um rendimento e já ficava lá. Os doentes de Beltrão, que eu atendia aqui, eu levava para operar lá em Cascavel. Então eu já ficava de plantão na UTI, eu operava esses pacientes, atendia no ambulatório, né, aprendia mais algumas coisas. Eu aprendi a fazer algumas coisas de quimioterapia, fibrobroncoscopia, algumas coisas com o pessoal de lá que eles me ensinaram, com a ideia de trazer para cá. Né? Até porque quando eu vim para cá, o pessoal atendia no CRE. Né? E eu falei para eles, aqui eu não fico. Né? Não vou atender no CRE, né? Porque antes era um local precário. Não é o que é de agora, né? Se alguém estiver ouvindo, que agora está ótimo. Naquele período era um postão de saúde avançado ali. Né? E ali não ia dar certo. Né? Então, nesse processo de expansão, eles haviam feito um acordo na época com a Policlínica. O dono na época era o Mário Junqueira, Dr. Mário, né? Saudoso ali, né? Alguns o criticam, outros o amam, outros o odeiam, mas eu aprendi a conhecer ele com o tempo e passei a admirá-lo, viu? O cara foi um paizão para nós também, tá? E naquele período ele conhecia o Dr. Reno Kunz, né, que é o chefe de Cascavel do Seonk. Fizeram um acordo, olha, vamos fazer o seguinte, você me cede um espaço aqui. Então eles combinaram da seguinte forma, olha, eu te cedo um espaço aqui no hospital, você reforma e depois a gente busca o credenciamento. Então aquela parte lateral da policlínica, onde tem tem a emergência e logo acima tem uma parte envidraçada. Ali começou o Seonk ambulatório com quimioterapia. Então o acordo deles vocês reformam, ficam aqui e a gente cede espaço para vocês por um período. Essa que era a ideia. Então o Seonk foi lá, reformou aquele pedaço e ali se iniciou o atendimento, com quimioterapia inclusive. E a ideia na época era avançar para um credenciamento de oncologia, que não se deu depois disso. O que aconteceu depois?
o Dr. Mário e o pessoal acabou vendendo a policlínica para os outros profissionais, entrou-se em desacordo, né, do contrato. Foi um pouco desagradável isso até na ocasião, mas por conta daquilo, né, a gente foi convidado a deixar aquele espaço. Né? Só que isso nos provocou construir um hospital aqui do lado do CRE, onde é o atual CEONC. Entendeu? As coisas foram acontecendo, foram sendo empurradas, né? Então, não deu certo aqui, vai para o outro lado. Tudo mais. Sim, sim. Então, o serviço se deu dessa forma. Era para ser na policlínica, junto com eles, mas por alguma razão não deu certo ali. Então, isso forçou a construção de um hospital ali onde é atual. Só que como foi uma coisa um pouquinho rápida, digamos assim, né? Se idealizou um hospital de uma forma, só que depois a lei foi mudando e não permitia-se mais ter um hospital isolado de quimioterapia só, ou uma clínica. Tu já era obrigado a ter um hospital junto, com radioterapia, era obrigatório ter uma estrutura maior. Serviço isolado não existia mais. Então você imagina, foi-se para lá para fazer um serviço isolado de quimioterapia, ela não podia mais. E agora? Resolveu-se então construir uma parte hospitalar, né? E graças, né, a nossa região, ela tem uma coisa legal da nossa região, né? O Kleber teve aqui esses dias, né? Apesar dos pesares, a parte política da nossa região, quando precisa avançar, eles se unem. As disputas são no campo mais ideológico e detalhezinhos, né? A nossa regional aqui, o pessoal se une e vai. Nos permitiram, na época, manter o serviço de oncologia isolado, para ir atendendo as pessoas, né? Enquanto se construiu o hospital. E aí se construiu um hospital, só que pequeno naquela época, né? Se pensou, talvez, de acordo com o recurso, algo menor. Hoje está pequeno, a gente sabe que está pequeno. Então, saiu-se do CRE, né? Um pouco disso foi com a nossa ajuda também, né? E da Cíntia também. Não dá para negar que uma grande parte da organização administrativa do CEONC e das estruturas que estavam ali são graças a ela. Se criou também aquela área ali. E agora tem que avançar. Nós estamos agora virando a chave, porque nós estamos pequenos, estrangulados, o SUS é um sistema complicado e está faltando recurso. E agora a gente tem que avançar, a gente quer aumentar, e a gente vai aumentar. E esse serviço, doutor, como é que está? O serviço de atendimento oncológico, a população aqui de Beltrão e da região, está bem servida hoje? Então, eu diria que precisamos de mais. Tá? Tem que aumentar, porque está pequeno o espaço. Nós temos, digamos assim, capacidade para atender as pessoas de uma maneira limitada. A gente faz muito mais do que aquele espaço comporta, digamos assim. Tá entendendo? Se você olhar o espaço que nós temos, a quantidade de leitos e o número de pessoas atendendo ali, você imagina que é desse tamanhinho. Você olha os números, nós somos talvez o 3º ou 4º serviço do Estado. Tá? Nós não sabíamos disso. Né? Atendemos muita gente, mais que muita regional de Beltrão, fora de Beltrão. Mas a gente está pequeno, a gente tem que aumentar. Então, bem servido, eu acho que o povo está bem servido. Mas nós estamos estrangulados. A gente tem que aumentar, tem que crescer, mais leito, para poder chamar mais profissional, para atender a demanda que ainda vai para Cascavel. Tá? Por que a gente consegue gerenciar isso? Porque ainda o pessoal está indo para outra cidade completar o atendimento. Em número, não que esteja faltando aqui. Então, está bem atendido? Eu acho que está. Mas a gente quer fazer mais. A gente não quer mais que esse pessoal viaje para Cascavel ou para Curitiba. A gente quer que ele fique aqui. Mas para isso está pequeno. A gente tem que aumentar. Então a gente está mudando agora o jeito do hospital. A gente quer transformar ele numa ONG, numa UCIP, para que a gente possa buscar recursos para aumentar. Aí sim a gente vai conseguir te dar essa resposta melhor. Vai estar bom? Aí vai. A gente teve um sinal esses dias de um grupo político que foi muito solístico. Por isso que eu falei para vocês, né? A nossa regional é diferente. Né? Você imagina que os grupos brigam por isso aqui? Não tem uma briga aqui não, viu? O pessoal veio nos ajudar, nós chamamos eles, e provavelmente Itaipu, né, vai nos ajudar comprando e doando para nós um PET-CT, que é uma tomografia mais moderna, para concentrar na regional aqui uns exames que o doente não pode fazer aqui. Hoje ele não pode. Né? Não, esse exame é feito em Cascavel, Curitiba, Maringá e Londrina e Chapecó. A gente vai ter um aqui. Que legal, né? Entendeu? Aí você já dá um passinho à frente. E claro que o que é legal disso aí, né? Você vai ter que construir um espaço para esse local. Construindo esse espaço, você coloca o exame. Vai te obrigar a ter que aumentar o espaço do resto. Entende? Uma coisa vai levar a outra.
Eu já falei para alguns alunos meus aí, né, que também estudam aula na faculdade, né, eu vou ter 80, 90 anos, vou estar de bengala, mas a gente não vai descansar, esse negócio vai aumentar. Né? E já demos um passo, eu acho, viu? Vai ter um PET-CT em Beltrão. Não vai ser amanhã, tá, gente? Se alguém for ouvir aqui, não vai ser amanhã isso. Mas vai ter. E aí começa a melhorar um pouco. Talvez daqui a imagina, daqui talvez uns 4, 5 anos, não sei. Se tu me perguntar de novo se tá bem servido, eu vou dizer, aí agora tá. Tá certo. A sua área, doutor, costuma ser uma área que assusta as pessoas, né? Quando você fala em câncer, em oncologia, já desperta uma coisa muito as pessoas ainda veem como uma sentença, né? Como que é lidar com isso no dia a dia, na sua profissão? Sabendo disso, sabendo que as pessoas têm medo, que às vezes até fogem dos próprios exames, dessa realidade que elas não querem enfrentar, muitas vezes. Então, são alguns anos na estrada, né, fazendo isso. Então, para mim é natural, né? Mas o doente que vem é a primeira vez dele, né? É a primeira vez, então, isso é difícil. Nós já buscamos várias formas de tentar gerenciar isso com os doentes e com a gente, com as famílias. Ainda acho que a melhor forma, e talvez um pouco vem essa minha fama de ser fechado, não mostrar os dentes, ser direto. Eu não consigo atender as pessoas sorrindo, entendeu? Não que eu não queira fazer isso. O negócio é sério, sabe? Todos os dias eu recebo gente que está com uma sentença, como você falou. Então tem que ser sério. E é muito atendimento. Tem que estar focado e fazer o que tem que ser feito e com seriedade. A melhor forma que eu vejo até hoje é ser direto. Falar para as pessoas o que tem e o que vai ser feito. Né? Dentro de um leque de opções aceitáveis do que pode dar certo ou tem que dar certo, né? Senão não vai funcionar. Mas é pesado. Tá? Eu consigo gerenciar isso razoavelmente bem, porque eu acho que eu tenho um perfil meio diferente. Eu sempre digo o seguinte, não que eu não faça isso. Se tu me colocar atender dor de garganta no posto de saúde, eu vou ficar muito bravo. Eu fico louco, eu fico nervoso. Tá entendendo? Agora, tu me coloca atender pacientes com esse perfil, que são difíceis, é lá que eu quero estar. É o contrário para mim. Eu gosto disso e é ali que eu fico à vontade. Quanto mais difícil, para mim, melhor. É o contrário. E claro, né, o gerenciamento dessas pessoas, se eu fosse olhar para trás e agora, eu já mudei bastante coisa. E eu quero mudar muito mais ainda, mas eu ainda estou esbarrando na questão que tem a ver com a estrutura nossa também. Nós temos que ampliar aquele local, chamar mais profissional para que eu possa... eu quero fazer uma outra coisa, eu quero mudar um pouquinho. Para realmente poder abordar as pessoas de uma outra maneira. Por enquanto eu não consigo. Mas como funciona para mim, ótimo. É isso que eu gosto. Não sei se tu me entendeu, né? Sim. Pode parecer estranho, né? Mas, sei lá, alguns gostam de fazer churrasco, né? Outros gostam de comer sanduíche. Eu prefiro a coisa mais difícil. Sim. Não que não vai se virar nas duas coisas. Sim. Nisso do mais difícil, lida-se com mais frequência com as perdas, né, doutor? Sim, essa parte de perda, claro, né, eu preciso melhorar um pouco mais isso. Mas nós tentamos sempre, na chegada, já informar o que está acontecendo, certo? E se a situação está ruim já, né, tentar acolher a família e dar algumas informações. O meu tempo com as famílias é um pouco curto, mas ainda assim a gente consegue fazer isso, né, de uma certa forma. Teria que ser melhor, eu acho. Tá? Mas isso é um tabu, sabe? São poucos lugares no Brasil, eu acho, que conseguem fazer isso. Mas esse gerenciamento com as famílias, com as pessoas que estão doentes, é difícil. E a única maneira, eu acho, de fazer isso é sem rodeios, sem ficar inventando, sem ficar florindo, explicar o que está acontecendo, para que as pessoas possam se preparar para isso. Certo. Tá? Se elas chegarem para você e acontece muito isso, eu tô com uma feridinha em tal lugar, no estômago, por exemplo. O pessoal vem assim muito, né? Sentou na nossa frente, viu? Não é uma feridinha. Né? Aí o que assusta, isso é um câncer. É o tal do tabu, né? A sentença. O mundo cai. Mas é o bom ou é o ruim? Não, é o ruim.
Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai sentar, gerenciar isso, fazer os exames que têm que ser feitos para que a gente possa entender o que está acontecendo contigo, para aí então escolher um tratamento. Mas aí bate o desespero. Né? Aí eu sempre digo, agora não é hora de desespero. Agora é hora de sentar, ter paciência, que é difícil, chamar a família junto, quem não tem família eu chamo. E a partir do momento que eu falo que é um câncer, eu já não falo mais com o paciente. Eu chamo um familiar e eu viro pro familiar, agora é contigo. Que a partir de agora não vai entender mais nada. Sim, Né? Já se fecha, né? E aí é hora de chamar a família, né, para participar do processo que vai precisar. Né? O tratamento de oncologia, ele é cirurgia, passa por oncologia, por quimioterapia às vezes e radioterapia. Ele é longo e penoso. E a pessoa não consegue fazer sozinha, ela tem que ter alguém junto. Então eu tento fazer dessa forma, chamando o familiar junto, explicando para o familiar, olha, a partir de agora você vai fazer isso aqui, você vai em tal lugar fazer esse exame, e você vai voltar junto com ele para a gente conversar de novo. Para montar, né, o desenho do que está acontecendo. Aqui é um quebra-cabeça. A oncologia, eu acho que é um quebra-cabeça, às vezes, eu acho. Você tem que montar as pecinhas no teu estado atual para escolher o tratamento. Tem muita gente que está desesperada por aí, eu tenho que operar para ontem, sei lá o quê, e eles caem em umas armadilhas, infelizmente. Sempre tem, em todas as áreas tem, né, alguém que se aproveita disso. Sim. Não é aquela uma semana ou duas de espera para fazer os exames, é muito angustiante, né, Érico? Sim. Mas a angústia ela toma conta. Ele precisa daquele tempo para elaborar, para ter o apoio da família, para se organizar e para fazer os exames que estão faltando. Quando ele voltar, e normalmente acaba sendo assim, ele já volta mais sereno, mais tranquilo, compreendendo o que está acontecendo, e com os exames na nossa frente a gente consegue montar o caminho. Sim. Mas não é muito fácil não, viu? Confesso que é tenso. Sim. Não é uma coisa fácil, não. E é fácil cair nessas armadilhas assim, né, doutor? Não, tu inicia uma correria ali, vamos tentar resolver, enfim. Não, é bem complicado. E realmente é um momento de tu ter um pouco mais de tranquilidade, esperar, realmente tu olhar todas as peças que estão ali, né? Sim. Não é muito fácil, não. Mas o engraçado é que eu gosto disso, né? Sim. O que eu neguei a vida inteira. Sim. Não, é verdade. Hoje se tornou... Tem mais coisas que eu neguei a vida inteira, que eu te conversei contigo outro dia, né, Érico? Que eu neguei a vida inteira e tô lá eu fazendo isso também. Mas isso é uma outra. Eu acho que a gente pode puxar esse tópico aí também, né? Se quiser, tudo bem. Então tá bom, vamos puxar. Porque é uma coisa que eu neguei também a vida inteira e quem diria, hein? Tamo lá. Já puxamos. Já puxamos. Tá bom. Mas assim, doutor Daniel, recentemente a sua família passou por uma situação muito delicada também, que foi um diagnóstico de câncer de mama na sua esposa. Né? Exatamente. Inclusive ela fez ali uma espécie de diário nas redes sociais contando como é que foi, assim. E eu sempre acho que isso contribui muito para as pessoas entenderem um pouco mais como é que é o processo e desmitificar muita coisa, né? Mas conta para nós, doutor, como que foi isso? Porque é isso, né? É a sua profissão e tendo que lidar com essa questão em casa. Não só a sua, a dela também, porque ela é enfermeira oncológica, né? Sim. Como que foi lidar com isso tudo? Ela aí, fez doutor? também paliativismo depois disso também. E uma das coisas que eu passei a fazer e a usar um pouco também, no bom sentido, quando alguma pessoa, especialmente as mulheres, né, com câncer de mama, tem dificuldades, entendimento, que tem algumas coisas particulares que eu estou começando a trazer agora, porque eu passei por isso também, né? E que eu falo para as pacientes, viu? Entra no site lá da Cíntia, no Instagram dela, e conversa com ela. Entendeu? Conversa com ela. Porque ela passou por isso, ela é mulher, né? E digamos assim que ela é mais coração do que eu, né? Eu sou meio ogro mesmo, né? Ela é mais coração, ela é mais sensível nisso. Então, algumas coisas eu deixo ela fazer. Até tentamos no passado fazer uma coisa em conjunto, mas eu não sei se a região está preparada para isso ainda. E mesmo motivo, nós estamos com poucos aqui. Em breve a gente vai querer fazer isso. Então eu deixo que ela algumas vezes faça isso. Mas foi complicado, gente. Foi complicado porque descobri um tumor de mama também. E eu lembro que na época eu estava bem mais insensível a algumas coisas, né? E eu falei para ela, eu conduzi um tratamento dela em grande parte. Ela fez de conta que não viu isso, eu também fiz de conta que não vi também, mas a condução, em grande parte, nos bastidores foi minha também, né? E eu falei pra ela, eu quero derreter o tumor. Eu não quero câncer nesse corpo.
né? E até hoje ela me lembra disso, né? Só que no meio do caminho tinha uma pessoa ali, né? Eu quase matei ela, né, com quimioterapia, né? Eu deixei ela muito ruim, sabe? Foi assustador, né? Olhar ela na cama, às vezes, de casa, né? Emagrecida, ela é magra e alta, né? E ela nunca fez exercício, então ela não tem musculatura boa. Ela é uma falsa magra. E perdeu ainda mais estrutura. Parecia que era quase um cadáver na cama. Assustador. E algumas vezes eu entrava no quarto, né? Eu tinha que olhar, né, por baixo dos cobertores se tinha alguém ali. Porque às vezes nem a respiração, né, movimentando os cobertores me denunciava a presença dela ali, sabe? Tamanha a deterioração que eu provoquei nela. Conseguimos acabar com o tumor, sim, né? Depois ela foi operada, tudo mais, mas nesse meio caminho foi bem difícil. Bom, a minha casa virou um pequeno posto de enfermagem, né? Então, olha, graças à minha história no Cruz Azul, né, de pegar veia, saber fazer coisa, a minha casa tinha ali equipo, soro, medicamento. Eu já nem levava para o hospital mais, já eu fazia mesmo. Então eu puncionava a veia dela, colocava o soro, fazia a medicação. E assim a gente foi levando alguns meses naquilo ali, até acabar a quimioterapia. Depois fiz cirurgia, já não tinha mais doença naquele momento, né? A quimioterapia que a gente fez nela foi bem tóxica, né? Zerou o tumor. Olha o cirurgião ogro falando, né? Zerou o tumor, né? Quase matei ela, mas zerou o tumor, né? Tava feliz da vida, ótimo, melhorou, né? Não tem mais doença aqui, né? Quase não tinha pessoa mais ali também, né? E a partir disso ela foi pra cirurgia e deu tudo certo, no princípio, tá? Não dá para reclamar, não. Mas foi tenso, né? E como que foi isso aí? Eu acho que tanto para ela quanto para mim, né? Ter alguém próximo passando por isso é muito difícil. É diferente, né? E aí eu comecei a repensar algumas coisas, né? Eu gosto do que eu faço, gosto. Mas eu acho que o jeito tem que mudar. Como que eu vou fazer isso? Eu ainda estou em luta comigo mesmo, né? Tem que organizar isso. Mas foi tenso, foi interessante. Para as minhas filhas também foi complicado, né? A própria Maia, de novo, ela se mostrou uma pessoa incrível, porque a Maia estava sempre junto, ajudava às vezes, sabe? Na hora de pegar a veia. A Letícia é mais sensível, né? Ela se escondia, chorava, ficava mal. A Maia estava do lado ali, sabe? Sim. Mas me fez repensar muitas coisas. E a Cíntia também. Uma coisa que fez para a Cíntia, ela começou a querer voltar a ser enfermeira, né? Porque a parte administrativa do hospital fica para ela. Então ela virou uma burocrata. Aí ela quer fazer o caminho de volta agora. Ela quer ser enfermeira de novo, ela quer ter o cuidado, ela quer tocar, ela quer cuidar das pessoas realmente. Quer cuidar. Isso é bom. Não, realmente. Não, e essa vivência dela, eu acredito que também vai ajudar muito. Ficou meio muito. tenso agora, ficaram pensando. Mas é uma sombra. Mas é uma coisa que mexe, né, doutor? Sim. Esse assunto, é um assunto difícil, né? Ele é mais comum para ti, que vive isso no dia a dia, mas para todo o resto, para mim, para o Érico, é uma coisa menos comum. Sim. Mas felizmente ou infelizmente, a experiência nos coloca em situações engraçadas para mim, né? Não para as pessoas, né? Porque às vezes o paciente está abrindo a porta no consultório e eu troco 2 frases com ele e vejo ele entrando, eu já sei o que está acontecendo. E já sei o que vai acabar acontecendo na sequência. Entendeu? Então eu não converso muito, mas o que é mais surpreendente e assustador também, né? Eu não converso muito na consulta. Mas ainda assim eu converso mais do que muita gente aí fora. Que está recém se formando. E isso me deixa perturbado, sabe? Eu converso pouco, mas é focado. Mas eu pergunto, eu converso, eu busco a informação e tento estabelecer um caminho. E isso é meio tenso, porque abriu a porta e eu olhei, vai dar ou não vai dar. É até meio estranho isso. Mas é natural, acho que é uma questão do teu dia a dia ali mesmo, né? E de fato, deve ser muito comum você ficar cara a cara com situações que tu sabe que não vai dar, né, doutor? Sim. Que, né, isso aí deve ser uma questão diária até, inclusive. E lida-se com isso, né? Sim. Aí o nosso papel é tentar gerenciar isso, né? Tentar mostrar o que está acontecendo e eu sempre falo para as pessoas, para alunos, para pacientes, sempre tem o que fazer. Eu acho que uma sentença da oncologia que me deixa muito mal com isso, falou que tem câncer, ninguém mais dá bola, ninguém mais quer fazer mais nada. Falou que tem câncer, abandona, joga, vai pro porão, vai morrer. Isso é bem ruim, né? Não.
Sempre tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Que entra muita questão do paliativismo aí, né, doutor? Sim. O paliativismo ficou, foi uma a palavra, né, o termo surgiu muito ali na situação do Pelé, né, que você falou muito sobre a questão de paliativismo, sim. E que deixou um pouco mais claro o que é de fato o paliativismo, né? Mas me perturba outra coisa em relação a esse modelo novo, digamos assim, né? Paliativismo não quer dizer medica e deixa morrer em casa. Ou então enfia no hospital e tranca a porta. Sim. Não é isso. Não, né? paliativismo é você buscar, né, alternativas para aliviar sofrimento, aliviar a dor, né? E tentar deixar... Eu penso assim, pelo menos tento fazer. Eu tento deixar o doente em casa o máximo de tempo possível, até que ele consiga e que a família consiga gerenciar isso. Porque eu também tive uma doente em casa, né? É muito difícil você ter um doente em casa, um suporte. Sim. Ali o suporte estava eu dando o suporte, né? Mas eu tento deixar o doente em casa o máximo possível, até o limite. Chega uma hora que não dá mais, nem para a família, que não aguenta, né? E nem para ele. Sim. Aí é a hora de ficar no hospital e gerenciar de outra forma também paliativismo. Mas paliativismo é aliviar a dor, alimentar, hidratar esse paciente, tentar deixar ele um pouquinho melhor, confortável, né? Para que ele avance, né, para a sua passagem, ou use o tempo que quiser, né, de forma com o mínimo de sofrimento possível. Sim. Confortável não é um termo legal. Né? Nunca vai ser. Confortável é complicado. Nunca vai ser. Mas não é tipo chapar o paciente, jogar no quarto, colocar um cuidador lá e esquecer que ele existe. Não, isso não é paliativismo para mim, não, viu? Não, isso não. Realmente. Doutor, fala-se muito sobre a prevenção do câncer, né? Isso sempre muito pautado em uma boa alimentação, uma atividade física, fala-se muito disso, né? Sim. Até que ponto isso de fato é verdade? Até que ponto é de fato possível tu prevenir a vinda de um câncer? O que dá pra gente falar sobre isso? Bom, o que assusta a parte de câncer é que a maior parte dos casos de câncer ele é aleatório, é o acaso. Você vai ter ali 5% dos casos de câncer que são genéticos de fato, né? Que seriam aqueles investigáveis e preveníveis de forma orgânica, digamos assim, né? Todos os outros são ao acaso. É meio assustador isso, né? Quase um jogo de dados, né? Joga para cima e vê o que vai cair. Sim. O que se tem de informação hoje em dia, e isso é fato, né? Bebida alcoólica, a gente já sabe. Tabagismo, a gente já sabe. São alguns dos maiores causadores. Recentemente, obesidade, né? O tecido adiposo em excesso, ele é inflamatório e ele desencadeia uma série de processos que também tem um padrão de fator de câncer, ou até de piora se já houver algum câncer, né? A alimentação, portanto, é importante, mas não dá para ser xiita, né? Eu só vou comer alface e beterraba. Não dá, né? Equilíbrio. Você pode comer carne, sim, mas em equilíbrio. Né? Equilibrar fruta, verdura, líquido, hidratação e exercício, que é uma coisa que recentemente vem ganhando força, né? Mas tudo dentro do equilíbrio. E o exercício não é para academia, levantar peso, virar bombado. Pode ser caminhar, uma vez por semana ou duas. Pode ser passear no parque com as crianças. É fazer alguma coisa. Se colocar em movimento, né? Se colocar em movimento. Isso também automaticamente vai te obrigar a gerenciar a sua alimentação, já melhora a cabeça também, e tudo isso está influenciando. Sim. Essa é a prevenção que se tem hoje em dia. Claro, fora isso, né? No caso das mulheres, o preventivo de câncer de colo de útero, mamografia, homens, o PSA e a próstata em uma certa fase. E algumas idades que, de acordo com as histórias da pessoa, se indica algum exame ou outro. É isso que é a prevenção. Entendeu? Qualquer outra coisa que fuja disso não é apenas chamamento para envolver as pessoas e tentar fazer algo. Sim. E no tratamento em si, doutor, a gente tem algum avanço considerável nos últimos anos? Nos tratamentos, né, que são diversos. O pessoal me pergunta bastante isso. Tá? Eu acho que o câncer não vai ter cura tão cedo, não, tá? Então, esqueça isso. Não agora, pelo menos. Fora a prevenção que a gente conversou agora, de tentar evitar que isso aconteça. Né? Mas nós temos alguns avanços de medicamentos novos ali, drogas-alvo, mais funcionais, que são bem menos tóxicas que as antigas medicações de quimioterapia, mas elas são alvo, né, específica para alguns tumores. Isso está melhorando bastante a resposta ao tratamento, com uma tolerância bem maior. Então, na atualidade, a gente tem avanços em cima disso. Né? Técnica cirúrgica,
O que tem melhorado é a forma de fazer, né? A cirurgia robótica está aparecendo agora em tudo que é canto, né? Mas ela é apenas uma forma de fazer, mas a recuperação é melhor, está avançando um pouquinho. Não tanto em ganho de vida em quem tem câncer, mas em relação à qualidade, sim. Algumas técnicas de radioterapia estão melhorando, porque as máquinas estão melhorando, a tecnologia está melhorando, né? Isso está ajudando bastante. Com tudo isso, a gente consegue ter um controle muito melhor de alguns tipos de tumor. Alguns, não todos. O que ocasiona isso no final das contas? O doente está vivendo muito mais tempo sem doença. Né? Se antigamente era uma sentença, né? Hoje em dia, mesmo tumores avançados, metastáticos, se o doente chegar para nós com doença avançada no fígado, no pulmão, no cérebro, fica bem difícil você resolver isso. Com medicações novas, para algumas situações, tu consegue controlar isso, reduzir a doença e deixar o doente viver muito mais tempo. Está curado? Dificilmente vai estar curado nessas condições, tá entendendo? Sim. Mas alguns remédios novos fazem ele viver mais. Sim, estende mais, né? Estende mais. Mas está melhorando muita coisa. A tecnologia está avançando também em cima disso e tem artigos recentes de tumores de intestino que a medicação eliminou o tumor. Olha só. Né? O pessoal me pergunta no consultório, mas eu posso usar esse? Não, não é para todo mundo, é para alguns. Mas tu entende? Hoje a gente conseguiu vencer esse, amanhã a gente vai achar outro para um outro, e assim vai indo. Sim. Então a gente está avançando em algumas coisas. E eu acho que vai melhorar, sim. Sim, são avanços lentos, né? Mas eles estão acontecendo. Sim. Mas também, né, como a gente tá, o câncer, ele aleatoriamente ele piora com o avançar da idade. Sim. Né? Nós estamos ficando mais velhos. Teoricamente vai ter mais câncer. Sim. Isso vai ser inevitável. Porque as pessoas mais velhas acabam tendo mais exposição a agressões e vai ter em algum momento algum risco maior. Sim. Antes a gente tocou num assunto ali, né, doutor, que é algo novo que surgiu para ti aí nos últimos tempos, que a gente pode considerar também avanço, né? Vocês vão impedir isso, então? Tá vamos sim. Não, porque esses dias são coisas que chamam a atenção, né? Eu vi o anúncio de que você ia participar de uma live, né? No sentido de você estar iniciando um trabalho com homeopatia também, né? Conta pra gente aí como é que isso foi chegando na tua vida, porque é algo muito diferente quando você pensa num cirurgião oncológico, né? De repente entra a homeopatia. Fala um pouquinho pra nós. Eu virei zoeira com meus alunos ultimamente, né? Alguns recém-formados me mandando mensagem no Instagram e no WhatsApp. Quem diria, hein? A mesma mão que prescreve químio prescreve homeopatia agora. Boa. Pois é, né? Então é engraçado porque eles já me conheciam já há algum tempo sobre isso, né? Então estão surpresos, né? Bom, a minha família está surpresa também, né? Porque antigamente a minha esposa me perguntou nessas fases da doença dela, né? Sobre a homeopatia, né? E eu falei para ela, e ela me lembrou exatamente isso. Você disse uma vez que qualquer gripe melhora em 7 dias com qualquer chazinho, né? Então, eu falei isso. Né? Aí como é que eu vou avançar? É mais uma negação, né? Entre tantas outras da minha vida que a gente acaba sendo empurrado. Durante um tempo eu coordenei o curso de medicina na época da pandemia e foi terrível, né? Eu já vinha ficando doente também por causa disso, doença orgânica mesmo, né? Dor de estômago, dor de cabeça, várias coisas. E já tinha tentado de tudo. Terapia, né? E nada funcionava. Bom, eu tinha dor de estômago todos os dias praticamente, usava omeprazol igual a bala, sabe, por causa do estômago, enxaqueca, toda semana eu tinha uma ou duas, pelo menos uma delas era intratável, me inutilizava, eu tinha que ir para casa, naquele dia eu não operava ninguém, e não tinha o que fazer, era ir para casa, se trancar e esperar passar. E esperar. E junto com isso, né, o perfil de estresse aumentando, irritabilidade muito maior. Eu não sou uma pessoa muito fofinha, só que estava muito pior. Muito pior. Tanto que eu não me aguentava mais. Né? Aí num belo dia a Cíntia me falou, olha, quem sabe tu tenta isso? Vá, capaz, né? Não tem ninguém que faça. Não, eu achei um. Lá em Pato Branco, muito bom. Tá aqui o telefone dele. Não vou, né? Tipo assim, eu acho que seria bom você ir, né? Tipo assim, ninguém te aguenta mais aqui em casa. Olha, quer um conselho? Você quer continuar morando aqui? Vai. Foi mais ou menos assim, tipo assim, vai, né? Eu fui cético, né? Tá, já que eu tenho que ir, eu vou, né? O que é, né? Já tomei tanta coisa. Ela já fica feliz aí. Exatamente. Não me incomoda mais, eu acabei indo, né? E me surpreendeu a consulta com ele, né? Porque é totalmente diferente. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo.
1 hora de consulta, coisa que muito tempo eu não via. E o cara falou comigo mesmo. Médico falando contigo. Eu olhei, ué, o que tem de diferente aqui? Ele te escutou. Ele me escutou. E me examinou depois. Pegou o esteto, escutou meu coraçãozinho, me deitou lá, pensei, vai me enfiar a mão em tudo que é canto agora, né? Eu até fiquei meio tenso assim, né? Ele me examinou, de boa, sabe? E, ué, o que é isso? E depois de um tempo, né? Ele me deu uma medicação lá, tal da homeopatia. Ó, experimenta isso aqui, né? Tá. Vou fazer, Tá né? bom. Tá bom, vou tomar esse negócio. Não vai funcionar mesmo, né? Mas pelo menos fica todo mundo feliz, né? E passado um tempo daquela medicação, né? Ele me ligou de volta para voltar a consultar. Mas o tempo passou e eu nem tinha percebido algumas coisas. E aí que eu me liguei. Ops. Eu já estava sem tomar o omeprazol há alguns meses. E as minhas enxaquecas tinham reduzido absurdamente. Já se resolveu com o paracetamolzinho. Mas você tinha sido disciplinado no tratamento. Tava tomando remédio. Tava tomando regularmente. Era muito fácil tomar o remédio. Era um frasquinho de água destilada ali, né? Toma um shot ali e acabou. Repete na semana seguinte e acabou. Tá entendendo? É totalmente diferente. Não é uma coisa que tu fica tomando todos os dias. Não é igual a pressão que todo dia tem que tomar tal horário para diabetes. Não, totalmente diferente. Tá entendendo? E para mim aquilo foi estranho, né? E aí eu comecei a ler sobre aquilo lá também e eu comecei a entender um pouquinho, né? Aí quando eu voltei na consulta com ele, eu falei, que bruxaria é essa que tu fez, cara? Porque o pessoal fala que é homeopatia e isso é uma coisa natural e tira o crédito do tratamento dizendo que isso aí é placebo. Placebo é algo que você dá e a pessoa melhora sem nada. Sim, Não. Placebo pra mim? Não. Eu sou cirurgião. Né? Corte e costura, abre e fecha, tira ou não tira. Placebo pra mim? Aí quando eu voltei na consulta, que negócio é esse que tu fez, cara? Tipo, que porra é essa que tu fez aí, né? Aí ele riu da minha cara, né? Por quê, né? Aí que eu percebi que eu já estava algumas semanas sem enxaqueca, sem tomar omeprazol pro estômago. E aí você faz uma leitura. As pessoas ao meu redor estavam me perguntando já, o que tu tem? Por quê? Está diferente. Lá. Tô diferente nada, não me enche o saco. Né? Aí uma pessoa falou isso, outra falou aquilo, aí mais outra falou aquilo, colegas me olhando assim, o que tu tem? Porra, o cara fica nervoso, né? Eu não tenho nada! Tá tudo certo. Aí as pessoas me falaram, não, você tá diferente. Tá diferente, tá mais calmo. Né? Aí na consulta eu voltei lá com ele, que coisa é essa? Aí ele me perguntou algumas coisas, aí tu começa a fazer os insights, né? Passei a dormir melhor. Aliviei medicação para dor de cabeça, para estômago, né? Menos irritável, um monte de coisa boa, sabe? Que placebo bom esse, hein? Aí ele me desafiou, gostou? Legal, então a gente vai continuar agora, né? E aí a consulta virou uma conversa lá com ele. Aí ele me explicou algumas coisas e disse, vai estudar, ele me falou, né? Vai dar uma lidinha sobre aquilo ali. E aí ele depois de alguns retornos, ele falou, tem um grupo lá de Londrina que tem esse curso. Vê lá, né? Não, mas eu não consigo ir para lá, vai ser impossível. Não, parece que eles fazem online, por causa da pandemia, né? Eles criaram um formato híbrido, online presencial. Eu me inscrevi e comecei. Pô, que negócio é esse? Funcionou em mim, vai que dá nos outros. Né? Aí a gente começou a fazer o curso lá com o pessoal de Londrina, um grupo muito bom, um grupo diferenciado, esses que me convidaram para fazer aquela live, né? A Jade ali, as meninas do grupo são diferenciadíssimas, elas, sabe? Elas estão voando, sabe? Elas sabem muito. Né? Eu ainda não entendi o negócio, tá entendendo? Não encaixou na minha cabeça esse negócio ainda, sabe? Porque é totalmente diferente o jeito de atender as pessoas e de escolher o remédio. É completamente diferente. E na minha cabeça de cirurgião é um negócio difícil, sabe? De juntar ali. Mas funcionou para mim. E o que a gente faz nesse grupo de ambulatório nosso ali? A gente vai atendendo pessoas online e a gente começou a ver o pessoal voltar e melhorar. Né? Algumas consultas que a gente fez online, os doentes voltaram diferentes, melhores. Vá. Capaz. Tá bom. E tu vê isso uma vez, 2, 3, espera ali. E eu comecei a usar em alguns doentes meus de oncologia. Às vezes, de novo, aquela negação, né? Vem doente, às vezes, ali para consultar, e assim como quando o doente vem, eu olho, é câncer, não tem câncer isso.
Os doentes, às vezes, alguns, começou a acontecer com uma frequência maior isso, tá? Sentou na minha frente o doente, começou a falar alguma coisa, né? Aí eu olho pra cima, oh meu Deus do céu, tu é fogo, hein, meu querido? Eu não quero fazer isso. Entendeu? Tu tá me empurrando, né? Aí a pessoa começa a falar, e eu, putz, eu tranca a porta ali, que aí é um negócio mais longo, né? Tranca a porta, eu empurro o prontuário pro lado, tá, fala, começa. E aí muda a abordagem completamente, o jeito de escolher o remédio é outro, mas aí tá, viu, você não tem que operar nada, você não tem câncer, tá? Aí tu vai conversando e você identifica algumas coisas, só que se a pessoa não se ajeitar, realmente ela vai ficar doente. E eu percebi isso no passado. Alguns doentes lá do passado, e foi mais uma coisa que me perturbou, foi tudo quase meio ao mesmo tempo, de doentes lá de décadas, que vieram em consulta, contando um monte de problema, e eu revirei eles, sabe, de cima a baixo, e não achei nada. E eles voltaram, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, estavam bem. Só que eu não sabia o que eles tinham, porque eu não achava nada. Mas eu continuei com eles, porque na minha cabeça, viu, alguma coisa vai acontecer. E acontecia. E quando acontecia, eu me perguntava, não é possível que eu tenha perdido isso, né? É inadmissível, eu trabalho com câncer e eu deixei passar um câncer? Não é possível. Inadmissível isso. Aí eu olhava para o prontuário dos pacientes, meu Deus do céu. Eu fiz os exames, eu fiz as consultas e ele não tinha nada. Mas ele estava me contando lá 10 anos antes que ele ia ficar doente. E a homeopatia tem um pouco a ver com isso. Você tem que mudar um pouco algumas coisas mentais da pessoa, né, para tentar que ela, não que ela não vai ficar doente, eu acho, talvez fique, talvez sim, talvez não sei, mas a professora fala para nós assim, que é espichar o pavio. Aí isso me encaixou na minha cabeça melhor. Você faz a pessoa dar uma aliviada, a gerenciar isso, que é um pouco do que a psicologia faz, né? Fazer a pessoa se compreender, se entender e lidar melhor com o meio. A homeopatia também faz isso. Esses pacientes começaram a vir para mim de novo agora, né? E como eu falei, né? Oh meu Deus, tá de brincadeira comigo, mais um. Aí a gente fecha a porta, né? Não conta para ninguém, tá? Mas vamos fazer. Tá? E eu comecei a fazer isso, eu faço muito pouco ainda, tá? Porque eu acho que eu não aprendi ainda bem. E os doentes começaram a voltar melhores. Não é possível. Há poucos dias eu atendi uma paciente, né, que fez o caminho inverso. Queriam operar ela, uma paciente jovem, e ela veio falar comigo por causa do familiar dela que eu já tinha tratado. Pela confiança ela veio falar comigo. Aí eu falei, você não tem que operar nada. Né? Me correu uma lágrima aqui, porque podia ter aproveitado o momento e sido feliz, né? Não. Vai usar isso aqui. Ela voltou melhor. E nos exames dela não tinha nada, gente. Só que o colega queria operar ela, mas ela não tinha nada. Isso aconteceu uma vez, 2. Esses dias mesmo, não faz muito. Faz uns 2, 3 dias, uma doente veio lá do nada, bateu na porta, sabe, do consultório, né? E ela abriu a porta, já conhecia ela já há algum tempo, né? E eu pensei, meu Deus, o que eu fiz pra ela agora, né? Não. Eu só vim dizer que melhorou. Mas o quê? O que eu fiz? Aquele remedinho lá que tu me deu. Eu nem lembrava que eu tinha dado pra ela a medicação. Porque no começo nem eu estava acreditando, sabe? Eu fazia meio separado, tá, vai, leva esse aqui, faz esse aqui. Leva esse aqui também. Mas não conta pra ninguém, tá? Começou a vir paciente desse jeito. Que eu já tinha dado a medicação e tinha melhorado. Esses dias veio uma outra parecida também, lá de Capanema. E ela estava com vários problemas de saúde e tudo mais. Eu já tratei o câncer para ela também, mas ela tá controladinha. Mas ela tinha outras coisas, né? De família, gerenciamento não estava muito legal. Aí eu dei para ela medicamento. E ela veio para consultar. E, tá, mas viu, tu teve aqui há 3, 4 meses. O que você quer? Tudo bem contigo? Não. Eu queria, aquele remedinho acabou, eu queria mais. Toma, que remédio? Ela puxou a receita. Com a minha letra, né? Eu fiz isso. Foi engraçado. Eu fiz isso aí. Tipo, tu tomou isso aqui? Melhorou? Sim, eu quero mais. Tá. Inevitável dizer que eu preciso ir para esse caminho. Né? Porque eu tô vendo o pessoal melhorar. É mais um caminho que tá te puxando, né? Sim, e, poxa, se eu usei e funcionou, por que não com os outros? Claro. Esses dias a Maia estava doente esses dias, sabe? E eu tinha assim aprendido numa aula a medicar em estados agudos, né?
Ela tava com febre, dor de garganta, um monte de coisa, né? E eu fui lá e dei pra ela a medicação. Fiz lá, tá, essa aqui, né? E no outro dia, eu tava de plantão, né? Voltei pra casa, perguntei pra Cíntia. Ela melhorou? Não, tá igual. Aí eu olhei assim, saltitante pela casa. Fez febre ainda? Não fez mais febre, tá com um pouco de tosse ainda. Mas tá por ali. Ah, tá, não funcionou. Funcionou. Claro. Né? E o legal é que é uma coisa tão linear, natural, assim, que a pessoa quase nem percebe né, essa melhora. E eu comecei a ver nos ambulatórios do curso e em alguns pacientes meus isso acontecer. Eu dei pra Cíntia uma vez também uma medicação dessa, que ela não estava muito legal, né? Tava dormindo mal, um monte de coisa. Dei pra ela, né? E a primeira eu não acertei, não, eu errei. Não foi uma boa medicação que eu dei pra ela. Aí eu troquei. Ela usou por um tempo lá e tudo mais. Aí dali ela esqueceu, igual eu, sabe? Esqueceu, né? Aí eu perguntei, melhorou? Ah, não, tá igual. Tá, mas tu tá dormindo melhor, não tá? Tô. E tá mais tranquila? É. Então tá bom. Não melhorou, não. Sim. Então, me chamou a atenção isso. Provoca uma melhora, porque eu não sei. Como também não sei. Porque muito menos. Mas vamos brincar um pouquinho com isso. Sim, tá dando certo. Então, tá indo. acabei gostando dessa brincadeira, porque para algumas pessoas parece que funciona. Não é para todos? Não é para todos. Eu acho que não é para todo mundo. Mas pressão alta, diabetes, funciona para todo mundo? Uma medicação? Às vezes não. Você tem que trocar. Até achar. É muito parecido. Não funciona, troca. Não, é bem isso. Mas eu gostei da brincadeira, viu? Tá divertido. E o que chamou a atenção para mim um dia também, né? E eu tava atendendo, né? O meu consultório fica aberto, porque eu tenho os residentes, né? Que é uma outra coisa que a gente fez aqui, né? Eles entram às vezes para discutir casos, né? Se eu ficar esperando um por vez para discutir caso, eu não acabo nunca aquele ambulatório. É um pouco chato, porque às vezes tem doente que precisa de privacidade e eu preciso trancar a porta, ou então deixa eu entrar, né? Numa situação dessas, eu achei engraçado. Eu estava consultando essa parte do meu pai, uma paciente, fazendo uma coisinha rapidinha, e entrou a minha residente. E ela entrou quietinha e ficou me olhando. Quando acabou, né? Aí eu olhei, tá, viu, desculpa, eu precisava terminar aquilo ali, né? Ah, tudo bem, ela falou. É legal te ver fazer isso. Não, por quê? Você muda completamente. Não é tu consultando. Aí eu olhei assim, ai, meu Deus. Entendeu? A pessoa de fora me olhando me relatou uma coisa diferente. Ela disse que, olha, você muda de cara, muda de semblante, não é tu atendendo. Mas você falando sobre isso, você muda de cara. Não, isso é perceptível. Chamou atenção, eu acabo fazendo. Né? E de vez em quando eu estou fazendo uma coisinha ou outra. Quando acabar o curso, né, que eu ficar mais à vontade, tem vários módulos, eu vou brincar um pouquinho mais. Eu estou gostando da brincadeira. Mas me perguntaram, e vai operar ainda? Claro que vou. Como não? Né? Entendeu? Isso não vai parar. Sim, não. Sim. Eu já falei pro pessoal, se o CEONC trocar de chave e virar uma ONG, uma OCIP, e a gente conseguir fazer o que a gente está sonhando, vai ter robô em Beltrão. Nem que eu vou ter 90 anos, mas eu vou conseguir um, cara. Vai ter. Exatamente. Olha a Maia falando, vai. Mas e falando em brincadeira, em gostar da brincadeira, eu quero saber como é que tá aquela guitarra lá, doutor. Puxa! já não é mais só uma. Naquela época que a gente conversava, acho que só tinha uma, né? Só tinha uma. Eu devo ter umas 8 já. Olha aí. Que massa. O que é guitarra ali? Às vezes, eu não tenho um espaço legal ainda em casa, né? Mas vamos me mudar e vai ter um espaço só pra isso. Né? Quem sabe um dia tu vai dar uma brincadinha lá. Não, né? vamos lá. E é legal porque às vezes eu plugo ela ali, faço um barulho. Gosto de música. É muito bom, né? Talento é zero, né? É horrível, né? Eu sou do time do esforçado também. Às vezes eu gravo um pedacinho, sabe? Eu coloco um fundo, um backing track ali, dou uma brincadinha. Sai uns negocinhos legais às vezes, sabe? Mas é muito rápido, sabe? É aquele fragmento ali. Mas é mais aquela coisa de trauma de infância, né? Eu quero e vou ter, e é minha... Tá ali. Ah, mas tu não toca nada. Azar, é minha, eu tenho. Tá aqui, ó. Tipo assim, né? Igual tu falou uma vez ali pra nós, né? O pessoal vai lá olhar, mas, pô, tu tem uma guitarra dessas aqui, né? E tu não toca nada, sei lá o quê. Tipo, azar, eu tenho, tu não tem. Mas é muito isso, porque quando tu é músico, em época de faculdade e tudo mais, tu tem um pau velho ali com 4 cordas e era isso, né? Sim. E aí, conforme tu vai, né? Avançando, aí tendo um pouco mais de possibilidades,
tu vai tocando cada vez menos, né? Mas tu vai tendo instrumentos cada vez melhores. O instrumento melhora, a execução nem tanto. É, né? Aquele grupo lá de Galópolis, aqueles amigos lá daquele WhatsApp que eu falei pra vocês, eles fizeram uma banda naquele período. Cara, começou com punk, né? Porque 3 acordes e olha lá, né? Tô até hoje. E a galera... E a galera fez uma banda, né? Entendeu? Só que eu não tinha grana pra comprar porcaria nenhuma, né? Tanto que tentei no vocal, horrível, né? Me empurraram para... Me empurraram para... Aconteceu a mesma coisa comigo. Me empurraram pro baixo. É isso aí. Aí o baixo também não deu certo, me empurraram pra churrasqueira, né? Então ficou assim mesmo. O punk não permite o triângulo, né? não, ainda não inventaram. Embora que Raimundos tenha colocado o triângulo lá, né? Mas enfim. Sim. Mas eu gosto da música por causa disso, sabe? Eu gosto muito de música e às vezes eu me acalmo, né? Chegar em casa ali, plugar ela e fazer 2, 3 acordes, fazer um barulho e é isso. É legal tu ter uma guitarra legal, um amp bom, sabe? Eu mandei fazer um amp com válvula e eu nem pedal eu coloco nele, sabe? Não precisa, muito bom o timbre dele, sabe? Pô, você pluga ali, ele tem um som meio de... Dá pra trocar a válvula, né? Eu deixei uma válvula que parece um Marshall, né? Aí tu pluga a Gibson, que é uma boazinha ali, cara, é muito legal, sabe? 2, 3 acordezinhos que fica parecido, fica feliz. Tá bom. Tá ótimo. Mas é bom, viu? Claro que é. É bom. Suspeito pra falar aí, mas Só que o talento, assim, não vem comigo, né? Faltaria, claro, tentar fazer aula. Eu tentei fazer aula algumas vezes, mas não flui, né? Porque além de não ter tempo, realmente o talento não vem junto, né? Não. A gente recebe o talento para algumas coisas, né? As outras a gente vai se esforçando aí, né? E rosca os dedos, sabe? A minha memória, tipo, para decorar um solo e fazer ele todo assim, é muito curtinha, sabe? É pedacinhos e não dá. Não, mas é isso aí mesmo, porque hoje eu dou aquela arranhada no baixo e na bateria, né? Mas é aquela coisa assim, e o que você acha de tocar essa música aqui? Essa já não vai dar. Essa eu não gosto muito. Não, essa não, acho que não. Não é meu estilo, né? Não, exatamente. Mas o que me frustra na música é que eu tentei educar minhas filhas para ouvir coisa boa, né? Com perdão de quem tá ouvindo aí, né, gente? Desculpas, mas sertanejo não, né? Essas choradeiras também não dá, mas de vez em quando as minhas filhas saem com a Cíntia, né? E claro que tá na rádio tocando esses infernos ali, né? E a Maia sai também ouvindo isso e a Letícia também, sabe? E, meu Deus do céu, não é possível. Tudo que eu fiz... Por água abaixo. Vai por água abaixo no fim de semana, sabe? Eu acho impressionante como o sertanejo universitário ele tem uma capacidade assim de me irritar. Somos dois, cara. É impressionante. Eu tô eu tô em algum lugar ali, uma pizzaria, não sei o que, daqui a pouco eu vejo que eu tô me irritando, eu tenho alguma coisa me incomodando, assim, daqui a pouco... Sou igual, a cara. música, né? Sou igual. É algo que mexe assim de uma forma mais profunda, assim, sabe? No hospital, às vezes, as enfermeiras colocam no posto de enfermagem uma musiquinha ali, e é isso aí, sabe? Aí eu vou lá conversar com os pacientes, discutir com os alunos alguma coisa, aí tem algo me irritando e eu... Só um pouquinho. Desliga aquele negócio lá. Pronto, agora eu tô bem. É isso aí, impressionante. Nossa, e é isso, né? A música que consegue me causar isso é o sertanejo universitário. Sim. É impressionante, assim. Não sei se tem alguma coisa do timbre da voz, alguma questão dos acordes que são utilizados. Sim. Não sei, mas é impressionante. É uma soma de fatores. Esses dias morreu lá em Porto Alegre o tal de Foguete Luz, né, da Bandalheira, uma banda muito antiga, os mais velhos conheciam, né? E a música que a gente gostava de ouvir na época, e até tocava na banda, né? Eles, né? Não eu, né? Campo Minado, né? Aí eu tava vendo aquilo lá, né? E eu, olha aqui, mas esse cara aqui morreu, tá? Mas quem que é esse cara ali? Olha, ele toca uma música, né? Aí eu peguei o celular, né? No Siri aqui, né? Toca Campo Minado. Entrou uma música da Maiara e Maraísa, uma coisa assim, né? A Maia se mija de rir até hoje. Mais cuidado na próxima vez. Ela tem uma música com aquele nome, Que Heresia. Né? E claro que naquele momento, quem tava no carro, a Maia. Até hoje ela ri da minha cara, né? Mais cuidado. A próxima vez mais cuidado. Não vai pelo nome só, né? Confere. E claro que eu proibi ela de mexer no celular, né? Porque ela começa a mexer no meu celular, né? E quando eu tô operando, eu gosto de operar com música. E eu coloco no Spotify ali, né? E claro, o algoritmo joga, né? Dali a pouco toca sertanejo. E o pessoal ri da minha cara, né? E eu não tenho como trocar, né? Saindo da cirurgia, vai lá. Ri da minha cara. Por quê? Dona Maia foi lá e mexeu. Sim.
Mas vamos transitar de um pedal para o outro? O pedal da guitarra para o pedal da bike? Bom gancho esse, hein? Às vezes ele surpreende aqui de um jeito que... Aí, nossa, impressionante. Me superei. Não, ele realmente Me superei. se consagra às vezes. Mas, doutor, como é que a bike entrou na sua vida? Eu vou explicar isso. Mais um trauma de infância, talvez, né? Mais um trauma. Eu sou um pouco assim também, né? Tem muita coisa mal resolvida no passado que eu dou um jeito de acertar agora, né? Mas coisa de infância também, né? Todo mundo tinha bicicleta, né? E a minha era uma porcaria. Mas pelo menos tinha. Não tinha. E a galera começou na época a comprar bicicleta e a minha nunca vinha, né? E era frustrante isso. Mas enfim, eu tinha ficado no arquivo, no porão, na gaveta lá, na cabeça, né? Vindo para Beltrão, né, um pouco antes eu tinha estragado o joelho num ligamento jogando basquete, futebol, né, e não tinha o que fazer mais. Academia é terrível, né? Não dá para aguentar academia, né? Levantar peso, você vai, mas vai no ódio, porque não dá, né? Aí, unindo o útil e o agradável, eu resolvi comprar uma bicicleta para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. E dali, foi em 2010, eu acho. Dia da criança, fui lá comprar uma bicicleta pra Maia. Entendeu? Aí eu comprei uma pra mim também. E não parou mais. Né? Daí então eu comecei a andar um pouco mais. Eu não sou nenhum galáctico, né, que anda muito, mas eu passei a andar cada vez mais, né? E hoje em dia me faz falta andar. Tá chovendo hoje, eu queria andar, não vou conseguir. E aí então eu fui comprando, melhorando, né? Comprei uma bicicleta boa, fui melhorando o equipamento. E hoje eu tenho uma bike boa. Trauma de infância resolvido. Sim. Né? Uma menos. Mas ela entrou pensando em dar para minha filha uma bicicleta para que ela aproveitasse, só que ela não aproveitou, né? Ficou para mim. E aí não parou mais, né? Entrou dessa forma, aí eu comecei a andar. Coincidentemente aqui em Beltrão eu não conhecia quase ninguém, né? O leque de amigos e conhecidos acaba ficando restrito. Na bike os grupos são bem extensos aqui, né? Tem uma galera que anda que vocês nem imaginam, né? E foi surpreendente, porque para quem não acordava cedo, pegar um domingo às 5 da manhã e acordar para andar de bicicleta é uma coisa muito doentia. Né? Doentia. De fato Vou ter que concordar. De fato é. Mas me surpreendeu que quando eu comecei a fazer isso, gente, tem muita galera em Beltrão, e no mundo talvez, que corre e pedala de manhã cedinho. Quando eu vi aquilo lá era outro mundo, né? Mas, poxa só, tu não é o único. E esse grupo do pedal é muito legal, sabe? Muito parceiro. Teve churrasco semana passada que o pessoal fez lá, a gente foi. Né? Claro que o nosso pedal é um pedal recreativo, né? A galera tira foto, finaliza o pedal, toma chopp, né? Mas você tem uma rotina, assim? Uma frequência semanal? Como é que então, eu tento andar por semana umas 2 vezes, pelo menos, para manter o ritmo, né? E todo fim de semana que estou de folga eu tento andar, né? Para não perder a cadência, né? Mas é isso que eu faço. Não pratico prova nenhuma, não vou para competição de nenhum tipo, não faço quilometragens absurdas, primeiro porque eu não quero, não consigo, né? Mas o objetivo é recreação com a galera. Fazer uma atividade física. Exatamente, ali, né? Mas claro, a gente não anda 10 km, a gente anda bastantinho, sabe? A galera anda bastantinho, mas num limite racional, né? Foi aí que entrou. Resolvido o trauma de infância, né? E também a parte de atividade. É muito bom, viu? Sim. Só que a prestação na lojinha lá nunca termina, né? Tem sempre uma parceria para pagar alguma coisa, né? Sempre tá pagando, né? Alguma coisa, sempre lá, né? Não termina. Aí que entrou a bike, mas é bom, viu? Legal. Não, e é bom ter atividade física, né? Ainda mais nesse seu dia a dia aí, que é um dia a dia que... Sim. É pesado. É puxado. Pesado, e a bike tem esse papel também pra mim, tá? Pode até ser engraçado, mas durante a semana, quando dá um intervalinho, tá meio tenso o negócio, põe o fone de ouvido. O pessoal não recomenda andar sozinho, né? Mas às vezes eu faço isso. Põe o fone e vai. O que vem de solução, cara, na hora do pedal, assim, pra paciente internado, problema em casa, jeito de dar aula, às vezes eu planejo uma aula, no pedal a solução vem. Aí tu vai desligando, melhora, relaxa, vai pensando na vida. Então tem esse papel também, é legal. Não, mas é quase uma meditação, né? Coloca música, não sertanejo. Senão talvez tu termine muito irritado. Sabe? Isso aí.
Muito bem, vamos nos encaminhar, hein, então, para os finalmente. Vamos para os finalmente. Vocês falam, hein, gente? Pô, né? A gente tem essa habilidade. Pessoal falador ainda, né? Mas vamos nos encaminhar aí para o momento final aí do nosso episódio. Vamos para a hora do brodo, né? A hora do brodo. Esse termo é tranquilo? Sim. Para você? Que é lá de Caxias, do interior de Caxias? Sim. Acho brodo? que sim, né? Sim. Talvez tenha saído de lá, inclusive. Sim, provavelmente. Então, pensando nisso, né? Tem tanta gente boa por aí, né? Que a gente podia lembrar, né? Mas vamos falar do Érico, né? Eu acho que é um bom profissional, né? Escreve muito bem. Obrigado, né? Tem que voltar para o jornal escrever, Érico, né? Preciso. Te confesso que me dá uma certa inveja, porque eu também queria às vezes escrever alguma coisinha, sabe? Mas não, deixa para lá isso, né? Deixa para quem tem talento. E durante algum tempo eu participei contigo de algumas atividades ali, que era quase um podcast nosso ali, né? Era divertido. Então acho que tá começando, né? Bom. Menino novo aí. Tá quase passando do estágio já. Não, mas agradeço, doutor. Agradeço muito. E vou retribuir o brodo, então. Sim. Tá bom. Não, porque na época que a minha família enfrentou uma situação bem difícil ali, que foi com a nossa mãe lá, enfim, né? Foi o Dr. Daniel quem acompanhou, né? Foi ele quem fez ali todo o processo ali da quimioterapia dela, enfim, e dos finamentos até ela acabar falecendo, né? E então nos acompanhou de uma maneira muito legal. Então tentando, né, deixar essa etapa aí um pouco mais leve, né, doutor? Então te agradeço muito por essa parte e, enfim, acabamos aí tendo essa parceria aí, né? Então agradeço muito. Volta e meia eu apareço por lá também, né? Tô com uma pinta meio esquisita aqui também, né? Volta e meia eu apareço lá pra... mas é isso aí, então. Vou retribuir o brodo, então, indicar também o Dr. Daniel aí, que é um baita profissional. Isso aí. Feito isso, vamos para nossa pergunta final? Vamos para nossa pergunta final. Jesus, qual que vai ser agora? Essa é tranquila. Essa a gente encerra de uma maneira, assim, que também ela é um pouco... causa aí um pouco de reflexão, porque não é uma pergunta muito simples também, mas se eu pudesse conversar com o Daniel, de 17 anos, voltar lá, falar com ele, dar uma dica para ele... É psicólogo, né? Não tinha que ter, Quem né? que veio com a ideia dessa pergunta final, né? Eu nem lembro. Também não qual lembro. dos dois. Mas enfim, conta para nós, doutor. Se eu pudesse ter essa oportunidade de voltar e conversar. Cara, eu acho que eu não voltaria a conversar comigo não, cara, porque era muito chato, eu acho, né? Eu levava um vidrinho de homeopatia pra ele. Muito briguento. Toma isso aqui. Briguento, teimoso. Toma isso aqui, daqui a um ano a gente conversa. Mas eu acho que eu falaria algumas coisinhas, tipo, não adianta você lutar contra a maré, né? Não adianta você lutar contra o que você vai ser, vai fazer. Vai acontecer. E a minha vida tem um pouco disso, né? Não adianta dizer não adianta negar a oncologia, negar a homeopatia, negar a Cíntia, né, que eu queria amiga dela, não adianta, vai acontecer, sabe? O rumo que você vai tomar, querendo ou não, eu acho, pelo menos eu acredito que vai ser predestinado. Eu falaria isso, né? Não se preocupar muito com o que os outros falam ou pensam de você, porque não ajuda em nada isso. Né? Só deixa você mais tenso e complicado. É difícil lidar com isso. O pessoal não se importa contigo, né? Pensando nesse rapaz de 17 anos lá. Se tudo der certo, grande coisa. Se der errado, não estão nem aí pra ti, né? Eu diria foi bem aquela fase do conflito familiar ali, de não trabalhar e estudar. Eu iria falar, vai firme. Mete o pé na porta e vai, né? Que é o que tu quer, né? Sim. Porque era complicado, né? Até porque naquele mesmo período, né? Enquanto que os amigos iam pra festa, se divertiam, tocavam em banda, eu tinha que ficar em casa trabalhando, estudando, e eu tive que abrir mão de muita coisa. Isso, agora que você falou, lembrando disso, trouxe a reflexão, né? Porque eu ficava em casa trancado estudando. Enquanto que o pessoal ia pra balada, né? Se divertir, e eu precisei abrir mão disso, né? Eu falaria, olha, vai de boa, entendeu? O teu amigo lá que joga futebol na escola melhor, daqui a 10 anos, isso eu falo para minhas filhas, tá? Ele não vai jogar futebol. Isso não faz diferença nenhuma, né? A mais bela da turma, né?
Vamos com calma agora. Ela não vai ficar assim. Vamos com calma agora. O tempo vai passar, entendeu? Já entenderam, né? Entendeu? O tempo vai passar e as coisas vão mudar. Né? E não vai ser isso determinante da tua vida. Sim, é verdade. E de fato a gente percebe hoje. Vocês também estão com a barbinha branquinha já, não, né? aqui, ó, já tá... Mas não é verdade isso? Sim, quando você é jovem, você não enxerga o horizonte. É muito curto o nosso olhar, né? É muito imediato. Exatamente. E aquelas pessoas que são, às vezes, referência, que você quer ser como elas naquele momento, você quer ter a vida que elas têm, de repente, daqui a pouco, a vida delas já não tem mais nada a ver, você já não admira em mais nada aquilo, né? Exatamente. É verdade. E para isso, o Facebook e o Instagram é maldoso, né? Porque você vai dar uma olhadinha lá, né? Você vai... Olha aqui o fulano, olha aqui a fulana, Jesus, né? Desculpa aí, viu? Tem dessa. Vídeo bloqueado no YouTube por linguagem inadequada. Eu falaria isso, eu acho. Porque é o que a gente vai ver, né? Então é isso. Encara aí, vai em frente. Paga o preço, porque há um preço a ser pago, né? Sim. Mas no futuro você vai ter mais guitarras que os seus amigos. Isso vai ficar tudo no pedestal aí, né? Ninguém vai usar, né? São bonitas, né? Isso aí. Mas que legal, que conversa boa, que conversa agradável, né? Muito boa, realmente. Onde a gente conseguiu, assim, dar bastante risada, mas também passar por temas que são mais delicados aí, mas trazendo muito conhecimento, né? Acho que foi uma conversa muito boa mesmo. Nós agradecemos aí pela presença, por ter topado aí. Muito obrigado. Legal, te conhecer também, prazer conhecer o senhor. Igualmente, prazer conhecê-lo. O rapaz também ali do brinco ali também, né? Não aparece na câmera. É essa hora que nós... Boa! Vocês não lembraram dele essa vez. É verdade, velho. Não, veio olha aí. Um bom momento. Precisamos agradecê-lo. Né? Porque o Duduzeiro aí o guri é fera, né? Além de bonito, né? Além de bonito, ele é competente também. Tá com fome agora, que passou do almoço. Imagina que sim. Vocês vão ter que pagar o almoço pra ele, né? Não. Vamos ter que aumentar o vale aí. Não, mas vamos agradecer aí o trabalho do Dudu aí, que sempre muito competente. Né? Finalizamos agradecendo, então, a presença do Dr. Daniel e também a ajuda aí do nosso Dudu Nobre, Eduardo Rosa, e do nosso querido, que não aparece tanto aqui, o Jonatas Araújo. Já apareceu mais que o Dudu, né? Porque ele já apareceu aqui, né? O Jonatas. Já foi alvo. Pensando em patrocinar você, só que eu não sei como que eu vou fazer isso. Acho que da homeopatia dá, doutor. Homeopatia acho que dá, assina aqui. Né? Tá aqui, ó. A gente já tem aqui preparado um documento. Vai ser um pouco melhor, na verdade. É mais leve, mais fácil de elogiar, né? Mas isso aí, doutor. Muito obrigado pela conversa. Agradável demais, muito bom.